E foi a primeira vez que eu falei não para meus pais, né? E foi realmente um choque familiar, né? A gente precisa tomar muito cuidado porque qualquer profissão é indigna. Tava me cagando de medo, né? De verbalizar isso, porque, não posso confiar mais com você é meu braço direito, transformação transversal. E agora, né? Porque eu fui criado para dentro de uma empresa. Será que eu vou conseguir performar fora, já que a minha vida inteira foi aqui dentro? É difícil você me pegar, sentar na frente de uma televisão. Eu tô na piscina da minha casa, tomando uma cervejinha às 2 horas da tarde, porque eu vou saber que a minha empresa tá funcionando. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui na terceiro episódio dessa super 7ª temporada. Vocês acompanharam aí agora o episódio 1 e 2. Quem está entrando a primeira vez não assistiu, não percam, que essa temporada começou com convidados especiais e algumas surpresas que nós tivemos. E hoje não, diferente. Vamos ter 2 convidados aqui incríveis. Vocês vão olhar assim, acho que eu já reconheço, mas vocês vão conhecer um pouquinho mais deles. Vocês podem ter olhando aqui alguma surpresa, Wellington? Hoje você tá sozinho, como a gente traz aqui grandes executivos, acontece de no momento da gravação acontecer algum imprevisto próximo, então eu tinha uma super convidada, mas que ela vai estar no próximo, eu vou chamar, fiquem tranquilos, mas não pode vir, mas também não tem problema. O mais importante são os nossos convidados que vão estar conversando aqui um pouquinho, com algumas histórias inspiradoras para vocês, certo? Aqui, antes da gente já começar a apresentar os convidados, queria mais uma vez agradecer os nossos apoiadores que viabilizam toda essa produção bacana que vocês têm visto aí para levar conhecimento gratuito para vocês. Então a Abdu, que hoje é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, pensando em conhecimento, base de conhecimento, treinamento, comunicação, mais de 300 mil usuários, mais de 10 países. Então, obrigado a turma da Abdu estar com a gente desde a primeira temporada, então é bem bacana. Um cliente Ambev, Natura, enfim, grandes Mercado Livre, clientes gigantes. O apoio sempre do Vilnoa, obrigado amigo Vilnoa e da Clientes S.A. que está apoiando também a gente desde a primeira temporada. Agradecer também a Uso Digital, que já está 3 temporadas apoiando, então bacana da Uso Digital. Obrigado André e todo o time, que em vez de se preocupar em ser uma plataforma omnichannel, está preocupado em trazer estratégias de marketing digital para ajudar os clientes utilizando a plataforma. Então, na verdade, cara, não tô aqui, toma uma plataforma, uma régua de comunicação, não. Toma aqui umas estratégias de marketing digital, de monitoração, para agregar valor em área de cobrança e venda. Então, vem fazendo um trabalho super bacana aí com diversos clientes. Obrigado, André e todo o time. A 5 Solution também está com a gente aí há 3 temporadas. Então, já trabalhou anos comigo já na época da Oi, um dos maiores parceiros integradores do país, de grandes marcas. E em conjunto, nessa temporada, com a Freshworks, que a gente tá ficando chique, né? É parceiro, apoiador internacional. A Fresh hoje é uma das maiores empresas de CRM do mundo. Eu tenho acompanhado de perto porque eles estão tocando um projeto junto com uma amiga aí, que foi o maior projeto deles na América Latina, que tem um conceito em grandes marcas de CRM, mas eles têm um conceito de startup de ser uma coisa mais rápida, mais veloz. Então estão entregando um trabalho incrível. Então parabéns ao time da Fresh aí com todo esse resultado. Obrigado aos apoiadores. Agora vamos falar da parte de a gente conhecer nossos grandes executivos. Primeiro queria agradecer a Lohan e Lohan por estar, acho que Lohan e Júlio, porque o que eu sempre agradeço, assim, mais do que a agenda executiva, vocês vão conhecer aqui esse grande executivo, de conseguir encaixar para estar aqui. Você está aqui para compartilhar histórias pessoais, de carreira, de vida, para poder ajudar muitas pessoas. Então acho que isso tem um valor super importante. Então super obrigado por vocês estarem aqui e para compartilhar esse tipo de conhecimento lá com todos eles. Então sejam muito bem-vindos. Então, para começar, eu queria assim, sejam bem-vindos aqui. Somente nesse momento, a gente vai fazer a primeira rodada de LinkedIn, né? Os agradecimentos iniciais, rodada de LinkedIn. Para lembrar quem são vocês, se vocês acharem no LinkedIn o cargo. E depois a gente vai conhecer quem é o Lohan e o Júlio aí por trás desse cachá empresarial. Então, mais uma vez, super obrigado por estar aqui conosco. Sou Lohan Delache. Eu nasci na França há 56 anos atrás. Você vai me encontrar no LinkedIn como o CEO atual da Fondever no Brasil. Boa, legal. Então, o Lohan é o CEO lá da Fondever, é ele mesmo, gente. Então aí, ó, vamos já lembrando
o francês brasileiro, um dos franceses mais brasileiros. Já é falsificado, do Paraguai. Boa. Julião, obrigado. Quero agradecer também a presença. Eu sou Júlio César Amorim Ferreira. E nesse nome é o que você encontra no LinkedIn. Tenho 51, mês que vem faço 52, né? Opa, tem festa aí, ó. E a forma de me encontrar ali, sou CEO da Great Group, Estratégias Empresariais. Então, boa. Então, ó, Lohan, CEO da Fundev, enfim, dentro desse mundo de CX, acho que bastante gente conhece. O Júlio, nesse mundo empresarial, gestão empresarial, CEO da Great Group. Mas o nosso objetivo hoje é falar, e aí, esses caras que estão lá em cima, fera, eles já nasceram lá em cima? Não, né? Começou, tem muita relação, né? Então, assim, o que é começar a primeira pergunta? Assim, antes de começar a primeira pergunta, é o seguinte, como vocês são chamados? Tem apelido? Assim, familiar, amigos, todo mundo é Lohan, é Júlio, ou tem outros nomes como a turma costuma encontrar? Acho que no Brasil me tornei Laurenti. Você fez a Laurenti, foi. Claro, eu acho que a tropicalização do meu nome, para simplificar realmente para adoção e comunicação, virei Laurenti. Laurenti. Foi a única forma que eu consigo ter meu copo de Starbucks com o nome certo. Não, mas não tem na família, todo mundo chama Lohan, todo mundo... Os amigos sempre chamam Lohan, assim. A redução seria Lô, né? Mas é muito restrito, então. O meu sobrenome final é Ferreira. Mas eu sou conhecido no mercado por Júlio Amorim, que é o Amorim advindo da minha mãe. Na família, assim, os mais próximos me conhecem por Júlio mesmo, né? Não, assim, quando a gente está interagindo com o mercado de forma geral, as pessoas realmente me conhecem ali como Júlio Amorim. Não, e essas coisas engraçadas, né? Eu até hoje tava lá, assim, quando eu vou encontrar com amigos, me chamam de Neném, porque você é pequenininho, Neném, então normal. Mas o apelido do meu irmão é Du. Qual é o nome dele? Chuta aí. Não, apelido do meu irmão é filho. Vai que a gente já... Não, vocês vão falar, Eduardo. Não sei o quê. O nome dele é William. Até hoje a gente pergunta pra alguém da família, meu pai, minha mãe, da onde saiu, ninguém sabe. Pergunta meus pais, por que ficou isso? Assim, ninguém, todo mundo chama assim, da onde saiu o apelido? Ninguém sabe. Assim, essas são as coisas de... Se a gente chutasse, não tinha nenhum... Não, assim, não tinha nenhum problema. Nem a família certa. Nem a família certa, cara, incrível. E assim, então pra começar, o que eu queria, assim, a gente pra entender lá um pouquinho da história e depois entender onde vocês chegaram, a gente gosta sempre de perguntar assim... Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, não sei se você já ouviu isso também, né? Sim, quando seus... vou chamar 10 anos, 12, porque a Andréia estava com a gente no almoço agora, a Déia, beijo, da Sky. Ela recebeu a primeira promoção aos 13 anos. Então, se perguntasse de 15, 14 anos, já tá velho, né? Então, quando você era pequeno, o que vocês imaginavam, assim... Quando falava, brincava... O que eu imaginava, assim, quando eu crescer, eu quero ser... jogador de futebol, quero ser astronauta, eu quero ser... O que tem de diferente aqui? O... Bombeiro. Não. Piloto de avião. Piloto de avião, não. O Gonzalo, CEO da Óbvios Fibra, que é o argentino que não bebe vinho e não come carne, ele queria ser físico nuclear. Eu falei, nossa... Que tu vê que e é perfil mesmo, porque ele é todo matemático, perfil. O que eles queriam ser quando crescer, assim, pequenininho, lembrando lá da infância? Eu queria ser músico. É mesmo? Eu tinha vocação artística. Acho que eu tinha essa habilidade. E meus pais falaram que eu teria primeiro que ter um emprego. Pra poder depois... Consideravam que não seria um trabalho. Então, mas você tocava, já tocava com instrumento? Depois desenvolvi como músico, com trompete, né? E participei de banda e atividade artística. Maneiro. E quando eu cheguei no Brasil, fiquei encantado com as novelas. Só se poderia ter sido um ator de novela. E amado isso. Não, mas assim, mas você achava a música, você gostava do quê? De cantar nessa... Atuar e ter toda uma dimensão de criatividade vinha no meu mundo, era muito difícil me conectar com a realidade na escola, então tinha toda uma predisposição artística. Mas você participava na escola daquelas peças de música, você participava de tudo? Eu tinha para fazer uma interpretação, um show de dança, uma música, eu cantando no coral, fazer uma missa num velório, estava sempre presente para fazer uma coisa artística. Sempre que eu tinha oportunidade, eu estava lá. Que maneiro, que maneiro. Olha, tá vendo como é que a gente conecta as coisas? Isso lá no início, hoje em dia já toca ainda, né?
trompete, essas coisas todas. Eu me tornei chefe de orquestra da empresa que eu atuo hoje, né? É, mesmo. Eu considero o trabalho uma orquestra e eu faço o trabalho resolvendo essa frustração do passado, trazendo essa ideia, o conceito da gestão da empresa como se fosse um chefe de orquestra filarmônica. Putz, cara, tá vendo a palhinha que você queria no final? Já sabemos agora só que... trazer o instrumento. Cara, não, isso é legal, né? Porque você pegar aqui o mundo artístico, né? Pra você já desde o início é um... Mas isso você tava lá na França ainda, né? Tá na França. Boa. Da França. E lá no início, você queria ser... Cara, eu acho que eu tô... Empresário, queria ser... Tô do lado, talvez, de muitos jovens, assim, crianças que sonharam os sonhos dos outros, né? E que não tinha clareza. Porque, de verdade, eu nunca tive muita clareza. Teve momentos da minha vida que eu quis ser piloto de avião, outros momentos que ia ser bombeiro, e acabei começando sendo jogador de futebol porque era um sonho do meu pai. Meu pai sempre sonhou que eu poderia acreditar. Joguei até no que falava na época que eram os aspirantes, joguei até nos aspirantes do Santos. Ah, é? Futebol clube. Então tinha jeito pra jogar, né? Eu não era eu não tinha o dom em talento, mas eu era um cara esforçado. Acho que quando a gente olha um jogador no campo hoje que você vê aquele cara que é esforçado, eu tava nessa linha. E eu me lembro até hoje porque durante muito tempo eu sonhei esse sonho, né? E aí ele acabou depois não se materializando por outras questões que mais pra frente aí a gente já conta. Entendi. Como que foi essa escolha da profissão. Mas naquele momento, pra ser breve, assim, eu não tinha clareza. Eu sonhei muita coisa. E aí ficava, e era isso, era aquilo. E na verdade, acabou acontecendo algumas coisas na minha vida depois que foram me direcionando. Entendi. E como é que era pra vocês, assim? Então, é legal que tiveram duas mudanças. Então, por exemplo, do Lohan, tinha um sonho de ser... tinha um sonho não, tinha um dom artístico ali, mas que teve que tomar uma decisão de, cara, não vou poder seguir isso. Como é que foi? Porque eu vou imaginar que talvez hoje, posso estar enganada, hoje você pode pensar mais, mas naquela época foi uma escolha meio imposta, né? Não sei se você teve poder tomar a decisão. Como é que foi pra você essa... Cara, eu não vou poder seguir minha carreira e vou ter que seguir um outro caminho. Foi imposto, um ambiente familiar, não me deram a opção, né, de fazer algo que eu queria fazer. Foi uma realidade econômica e de consciência que eu iria assumir um dia o negócio dos meus pais. Meus pais tinham uma corretora de seguros na cidade pequena da França e queriam um filho a dar sequência ao escritório de vender seguros e fazer a administração daquele negócio que tinha sido montado pelo meu avô. Então já tinha uma predisposição para definir minha trilha, minha vida, meu caminho. Só faltava definir com quem ia casar e quantos filhos eu teria, porque o negócio estava montado, já só chegar lá. Só que não. Fui fazendo os estudos para poder fazer isso. Eu tive a oportunidade de vir ao Brasil para participar de um projeto da Câmara, na Embaixada Francesa em Brasília. Aí a minha vida mudou de rumo, eu não segui meus passos, avisei meus pais que, embora tinha sido preparado para a sucessão, não ia acontecer, e assumi um novo caminho. Não, então, na verdade, assim, lá no início, você tinha... Não, cara, você não vai seguir esse caminho, você sai por aqui. Só que durante a preparação para esse caminho, você falou assim, cara, não é isso, eu descobri uma coisa melhor no meio da preparação para o caminho. Como é que foi a reação deles lá, assim? Porque eu imagino que acho que foi a primeira vez, acho que nessas 7 temporadas, acho que foi, eu tô tentando ver aqui, mas acho que foi a primeira vez que tinha alguém que a família falou assim, cara, você tem que seguir esse caminho. Teve, enfim, acho que a Mari, toda a família trabalhava na Friboi, ela trabalhou lá, mas acho que ninguém teve assim uma sequência, cara, você tem que seguir esse caminho e você não seguiu. Como é que foi pra eles, assim? Foi a primeira vez que eu falei não para meus pais, né? E foi realmente um choque familiar, né? Uma frustração provavelmente para eles, né? E reportar essa expectativa sobre a minha irmã mais nova, que tão pouco depois também não assisti. Então foi realmente 2 camadas de negativas para eles. Então eles tinham um sonho, um plano, um planejamento, e eu fui seguindo, obedecendo as regras que foram impostas, que ali nessa época, quando eu era criança, não sei você, mas eu não tinha espaço para
fugir das regras dos pais. É um ambiente marcial, não é? Você tinha top-down, que são as regras da casa, e você vai ser meu sucessor. E não sei conversar mais nisso. Democracia não tinha opção, né? A minha escapatória, eu acho que por isso que foi a minha vida tem um antes do Brasil e depois do Brasil, né? Que foi em 91. Então, já com 24 anos, eu estava ao ponto de fazer essa jornada e topar, né? Essa sequência com meus pais. Mas o Brasil me deu uma nova direção. Mas depois eles aceitaram, entenderam e aceitaram. E aceitaram. E caiu a ficha. Acho que as coisas evoluíram também na sociedade. De que os filhos também têm um destino para se resolver e ser feliz e se realizar o propósito. As coisas evoluíram na sociedade. Não, isso é legal. Depois eu vou puxar uma pergunta, porque esse aqui é um tema importante aqui de decisões, de aceitar algumas decisões, mas depois entender que outras mudanças podem ser melhores, que acho que esse é um ponto bacana. E essa mudança, assim, você estava num sonho ali do seu pai, mas que chegou um momento que não é isso que eu tenho que seguir. Na verdade, assim, meu pai, ele talvez tenha pensado como muitos pais, né? Que é aquela ideia de que a educação é necessário para você conseguir alguma coisa, para você se diferenciar. E mesmo jogando futebol, ele sempre apontou para a ideia de que a educação precisava estar presente. Então, legal. Eu sempre mantive os estudos, né? E o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade arrumando máquina de lavar. Né? E aí, por conta disso, ele era caixa na Antártica, agora atual Ambev, né? E a Antártica tinha um projeto com o Senai, né? O Senai faz cursos de profissionalização, né? E abria para funcionários. Então, eu competi a uma vaga e entrei no Senai fazendo eletricista de manutenção. Então, o que aconteceu? Toda essa transformação, ela se deu pelo outro viés, que era aquela ideia assim, menino, você tem que estudar, você tem que ter na tua mente alguma coisa que vai ser o teu maior ativo. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que futebol era um sonho dele, ele tinha essa ideia, ele e minha mãe também, né, que realmente a gente precisava ter ali instrumentos para isso. E aí eu fiz depois Escola Técnica Federal, né? E depois fiz Engenharia Industrial Elétrica. Mas isso no paralelo, você jogava e estudava, até um ponto que aí por uma questão assim, realmente de desconexão mesmo, por modelo que era na época, as categorias de base não eram como eram hoje, então assim, ali eu falei assim, não, eu parei. E aí foi uma aceitação, foi uma frustração pro meu pai muito grande, porque ele tinha isso, mas ao mesmo tempo, como ele sabia do outro lado, que ele tinha incentivado, aquilo acabou sendo equilibrado, né? E acho que um pouco diferente da experiência do Lohan, essa não houve uma ruptura, não houve não, assim, acho que seguiu, foi aquele momento ali, mas depois a coisa foi, e aí eu caminhei para essa situação. Mas foi engraçado porque eu sei que você não fez a pergunta, mas já vou te adiantar, que quando eu escolhi a profissão, olha que interessante, né? Eu falava assim, talvez isso siga para alguns jovens que estão nesse momento, né? Eu falava assim, jogador de futebol traz o quê? Staff, poder, dinheiro. Pensava assim, naquela época. Falei, então eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Aí eu pensei em médico, advogado e engenharia. Pensei comigo, médico, cara, tem algumas matérias que eu não sou tão disciplinado, eu vou lá dar uma coladinha, imagina se eu tô fazendo a operação. E exatamente naquela hora é a matéria que eu dei aquela colada, né, não pode ser mais. Advogado tem que fazer uma dinâmica, né, de sustentação, de muito aprofundamento, de teorias, de leituras, não era a minha praia. Eu falei assim, então vou escolher engenharia. Olha que interessante, a gente vê tantas pessoas escolhendo a profissão, a minha foi por uma questão assim de olhar, conectar o que tinha no futebol, arrasando. Se você fala assim, cara, então você se tornou engenheiro, apesar de estar vindo numa sequência por uma questão de status, de dinheiro, foi. E depois, aonde eu cheguei hoje, não tem nada a ver com isso, mas naquele momento, a maturidade não existia, né? Então você estava ali querendo tomar uma decisão e a decisão foi essa. E tudo bem, assim, eu gosto muito da palavra tudo bem, porque as pessoas ficam muito preocupadas naquele momento, como muitos executivos passaram, a gente estava precisando de uma questão financeira e achava que era importante que você não tinha um perfil, porque assim, pra você ser médico, advogado, tem um tema que é complicado mesmo, você tem ali
umas tomadas de decisão, que é a decisão que você tem ali no momento. Você não tem muita visão, né? Tu falou esse negócio de carreira, porque eu joguei futebol até meus 15 anos, mas meu pai também falava muito, cara, só que era um sonho meu, não era? Estuda e vai. Uma hora, se um aqui não der, você segue. Aí veio moda de vôlei, eu não cresci, aí veio isso, então vamos trabalhar e vida que segue. Mas sem nenhum tipo de pressão, até porque hoje em dia a gente vê muito isso, né? Quem assistiu o episódio anterior viu comentando que meu filho, meu menorzinho, também tava jogando em clube, só que assim, os pais com 5 anos de idade, que não, vai salvar minha vida, vou mudar. Não, calma, gente, 5 anos de idade é uma criança, tem que se divertir. E as pessoas preocupando, até porque a gente sabe que futebol, o funil é muito pequeno. Então é importante as pessoas terem tomadas de decisões paralelas, porque é uma profissão como qualquer outra difícil. Você falando isso, eu ficava... eu lembro até hoje que me marcou eu chegar uma vez à noite no fliperama. Fliperama, pessoal, desculpa, os mais novos. Sabe aquele videogame que você joga em casa? Antigamente tinha aqui uma caixa grande que você ficava jogando lá no fliperama. Você tinha que ir pra rua, em algum boteco, algum lugarzinho. Hoje em dia todo mundo em casa, porque... A gente falou da idade, né? Tu vai falar... Porque era escola, treino, todo dia à noite, cansado. Então as pessoas falam assim, você mora aqui ainda? Eu falei, mas como assim, cara? Tem alguma coisa errada. Por isso que alguns abandonam a escola. Mas aí nesse momento, e aí uma coisa que é importante, né? Esse momento de mudanças, principalmente no início da nossa vida, a gente não tem tanta bagagem, tanta experiência. Quem foram os apoios ou inspiração pra vocês? Porque nesse momento você tomou a decisão sozinho e vai... ou buscar alguma... Pô, deixa eu conversar com alguém, deixa eu procurar alguém. Porque acho que esse é um tema importante também, de você, assim... Você ter alguns pontos de apoio. Nós já conversamos várias vezes, o Júlio já conversou várias vezes, o Lohan em bate-papo, porque conforme você sobe, então 2 CEOs de empresas, CEO ou empreendedor é muito solitário, né? Porque algumas decisões, se você compartilhar com o teu time ou com a família, nego, meu Deus do céu. Você tem que tomar algumas decisões, cuidado com quem você compartilha essas decisões, né? E mais agora, no início da carreira... Imagina, seus pais não queriam. Não sei se você pediu a opinião deles, se pedisse a opinião deles, eles iam te mandar para cá, mas não quer dizer que poderia compartilhar. Quem foram os apoios de vocês nesse momento ou não? Cara, vou tocar minha vida sozinho, não vou perguntar a ninguém. Como é que foi esse momento de tomada de decisão, de não seguir a carreira ou assumir a empresa da família e não seguir ali, eu trocar talvez um sonho de futebol e vir pra cá? Teve alguém que ajudou vocês nesse movimento, que serviu ali de apoio e inspiração? Acho que para mim a experiência no Brasil é um elemento impessoal. Não é uma pessoa, é o país como um todo, uma nação brasileira, uma experiência que eu tive em Brasília, uma conexão contigo, que me conectei com coração e emoção. Eu tive várias revelações depois, né, sobre o porquê disso. E eu falei, putz, era pra ser. Então, pra mim, eu aceitei isso como um fato revelador. O Laurent se tornou o Laurent, que ele foi preparado até os 24, porque veio pro Brasil, o Brasil despertou esse potencial, esse desejo. Então, pra mim, não é uma pessoa. Foi mas tem alguma coisa que você pode contar? O que aconteceu lá em Brasília que ou não, encontrei aqui a mulher da minha vida, vou casar com ela, não? Eu encontrei. Foi lá nesse momento. Uma mulher que mudou. Legal. Eu chutei, gente, chutei. Vai além disso. Sim. Não é apenas, e não desmerecendo isso, mas realmente isso foi a cereja do bolo, mas a experiência do país de despertar com as crenças, a fé, o otimismo, a criatividade, o clima, todo o contexto que o Brasil me proporcionava, que é quase que o oposto à região que eu nasci, cresci, foi como, nossa, eu nasci para estar aqui, não nasci para estar lá. Então, para mim, foi assim uma revelação. Não adianta voltar lá para trabalhar e cuidar do comércio. Os pais montaram que eu vou ser infeliz. Eu vou atender ao desejo dos meus pais, mas não é o que eu quero. Porque eu percebi que eu tenho muito mais para render no Brasil do que na França. Foi para mim um despertar, foi uma tomada de consciência, caiu a ficha. Que maneiro. E olha que é legal que esses são os... Vou dizer que são os prêmios, os brindes, o orgulho que a gente recebe aqui na gravação,
Porque assim, é o terceiro profissional amigo aqui que não é brasileiro, que assim, cara, falando bem do Brasil, cheguei aqui porque as pessoas ficam muito, o brasileiro quer morar lá fora, patinho feio. Não, tem muita coisa legal, né? Porque eu tinha perguntado o Jason da Azul, que era também americano, e assim, os caras são encantados pelo Brasil, sabe que tem, não só pelas pessoas, oportunidades e tudo, e o que te despertou não era nem tema de trabalho, foi o contexto Brasil que você identificou lá. E não era nem, ainda não tinha nem definido qual era a carreira que você ia seguir. Você falou o seguinte, eu tenho que trabalhar, ainda não sei com o que, mas tem que ser no Brasil. Isso. Caraca, boa. Olha só, não importa o que eu vou trabalhar aqui, cara, mas tem que ser aqui. Legal. E você teve nesse momento lá de decisão alguém que foi alguma situação, ou teve assim alguém que, deixa eu parar aqui pra conversar, cara, o que você acha se eu... Cara, eu tive três situações que me levaram a decidir. Então, isso quando você fala assim do empresário da solidão do poder, né? Até quando ele não tem sócio, essa coisa toda, eu entendo que eu vivencio um pouco nesses momentos, porque a vida acabou me levando, mas com situações interessantes, né? Então, eu me lembro de 3 pontos que acho que fazem muito sentido colocar para vocês. O primeiro, uma conexão de fé que eu sempre tive muito grande. Então, até hoje eu uso isso, né? Então eu falo assim, cara, eu não tenho resposta. Como é que eu converso com Deus? Cara, como se ele fosse meu chefe mesmo. É assim que eu testo a minha relação. Eu falo, cara, eu não sei tal coisa, eu preciso de uma ajuda, e aí, me ajuda aí, fala que me dirige que eu tô seguindo. Então, essa conexão sempre foi muito forte para mim, assim. Legal. Tomar ali, eu me dar no sinal de que caminho seguir. Então, a fé me levou sempre nesse sentido. Segundo, meu avô, ele era motorista da Cometa em Santos, né? E ele usava aquelas gravatas crochê, né? E eu olhava para aquela gravata e falava para ele assim, um dia eu vou usar essa gravata. Um dia eu uso a gravata. Um dia eu uso a gravata. Tanto é que a minha vida não foi para engenharia, né? Depois eu fui para ser executivo das maiores empresas de tecnologia, né? Do Brasil. E foi interessante porque o nó na gravata de crochê formava uma roseta aqui. E eu, como executivo, eles me chamam, você falou do apelido, né? Eles não me chamavam de apelido, mas ele falava, lá vem o seu Roseta. Por quê? Mesmo nas gravatas, né, de fino, eu dava aquele nó de rosetão, porque eu conectava com a manta do meu avô. Então aquilo me direcionou a ser alguém. Falei assim, é isso, eu preciso usar gravata, não sei o que, me levou para onde eu fui. E o segundo ponto, eu morava em São Vicente, na rua que eu morava lá, enchia muito, né? E aí teve um dia... E eu acordei, tinha que arregaçar a calça, tirar o sapato, porque até aí o ponto de ônibus você pisava na água, e meu pai saiu, né, e falou assim, Júlio, eu vou te levar no ponto. Beleza, automaticamente a minha mente, qual o raciocínio que fez? Ele vai pegar o carro, vai me levar. Eu já tinha 17 anos na época, né? E aí, com a meinha na mão, aquela coisa toda, ele foi, tava mais ou menos água no joelho, entrou na água e pediu pra me subir nas costas. Então, se a gente for lembrar, cavalinho é uma coisa mais lá de trás, né? E eu com 17 anos, cara, eu falei, não, pai, tem certeza, tal, sobe aí. E subi nas costas do meu pai, né? E aí, mais ou menos uns 50 metros, ponto de ônibus. E quando eu entrei no ônibus e eu olhei pra trás, e eu vi o meu pai atravessar, eu falei assim pra mim, putz, eu preciso ser alguém, e eu não quero ser pobre. E aí, pobre não é a natureza de ser pobre, porque não tem nenhum problema. Eu vejo tanta gente sem recursos ser mais feliz do que rico. Sim. Não é pobre da pobreza, sabe? Mas eu olhei aquilo e falei assim, eu quero ser alguém. E aí me viu essa palavra, porque eu também não fazia conexão com pobreza ou não, com essa clareza que eu tenho hoje. Eu usei a palavra pobre mesmo, né? Mas era a razão de ser alguém. Então, olha só, o que me trouxe muitas decisões foi o medo de não ser nada. E eu não sabia isso, mas era medo. Então, eu buscava decidir por uma profissão, eu buscava estudar alguma coisa, porque dentro de mim tinha uma consciência daquela cena de falar assim, cara, eu preciso ser alguém. Então, essa cena, esses 3 pontos aí me levaram a essas questões. Não, e esse tema acho que a gente já ouviu algumas vezes, a gente já conversei com algumas pessoas que, assim, situações, falam assim, cara, quem é você?
Não, não atrela outras pessoas, não. Você. Como é que você quer que as pessoas... vem o Júlio. Tá bom. Mas se tirar a tua empresa, as pessoas vão te reconhecer como o quê? Então, acho que essa palavra, o medo de não ser nada, eu não tinha escutado ainda, mas é uma reflexão importante que, assim, cara... E aí, gente, você tem que... É legal você fazer algo pra fora, mas você tem que fazer algo pra você também, né? Você, assim, cara, você tem que ter uma decisão. E isso também tem uma ligação muito grande com o propósito, né? Porque, assim, você tem que saber o que você quer fazer, mas o que você também não quer fazer. Então, o exemplo do que o Laurent falou, porque, assim, gente, não tomou uma decisão que viu uma oportunidade de negócio. Acho que aqui tem um exemplo... Acho que foram 2 exemplos pra mim, assim, ótimo. Cara, merda desse podcast, que eu vou fazer umas palestras depois eu falar. Merda não, vou falar a coisa do lado bom, né? A oportunidade. A minha cabeça fica pegando fogo assim, tu vai assim, aí já sei que minha apresentação que tá pronta eu vou mudar tudo. Porque tu vai aprendendo assim. Porque eu falei aqui, eu não sou uma pessoa muito de aprender com... Não gosto muito de leitura, eu gosto muito de aprender vendo história de vida dos outros, história das pessoas. Histórias práticas que te remete a situações muito legais. Então, assim, a gente tá começando aqui com 2 exemplos, que é uma palavra muito forte, que é totalmente real, assim, cara, eu quero ser nada, quem é você? É o marido de fulano, a esposa de ciclano, ou é o funcionário da empresa? Porque, aquele cara que trabalha na empresa tal. Putz, como é assim, um cara que trabalha na empresa tal? E outra, assim, se não tá conectado com o meu propósito que eu imagino, ok, eu vou buscar o que meu pacto não muda, que foi assim, poderia estar muito bem, ok, tá aqui minha vida... Família estabilizada, não, cara, minha vida é isso aqui. Então, dentro do que eu acredito, eu vou correr atrás do que eu preciso. Então, assim, acho que dois exemplos importantes aqui. Então, seguindo essa linha aqui, assim, cara... Se você me permitir, só claro, ponto, porque as pessoas têm a capacidade, às vezes, de ficar julgando as coisas, né? E é muito importante quando você põe assim, primeiro é uma coisa inconsciente, quando você fala assim, não ser nada, não ser ninguém. A gente precisa tomar muito cuidado, porque qualquer profissão é digna. Sim, é isso aí. Então, quando a gente fala, é o objetivo que você traz. Você podia fazer um viés aqui, eu trabalho com planejamento. Pô, desde lá atrás eu fui tudo planejado, tudo, não é verdade. Então, quando a gente fala assim, ser alguém é o que para aquela pessoa é a verdade dela. E é isso que basta. Não é o cargo, a posição do organograma que ela tá, que vai definir quem ela é. É isso aí. Então, assim, é muito importante, porque às vezes você fala assim, o cara é CEO, não sei o quê. Cara, que adianta você ser CEO se não tiver valores, se você não puder dormir no teu travesseiro e dormir e ter uma consciência? Não, acho que... 2 palavras que passaram muito aqui. Uma, cara, você não precisa ser o melhor, mas faça o seu melhor. Seja o melhor dentro da sua capacidade. Assim, eu não posso ser melhor do que o Júlio, mas dentro das minhas limitações, faça o seu melhor. E se você tá dentro do ambiente, você talvez não seja o líder, mas dentro do que você entrega, agrega valor, ajuda. Então por isso que eu gosto muito da palavra tudo bem, cara, tudo bem, você não precisa ser o CEO, mas dentro do teu pedaço, cara, faça o teu melhor. Agrega valor que você vai ser reconhecido por aquele, não, cara. É o cara que roda o parafuso mais vezes, ou sei lá, mas não é, faça o seu melhor onde você entenda primeiro que, cara, você tá fazendo tudo melhor, antes do quem tá de fora olhando, se você tá fazendo tudo melhor, já é 80%. Porque tem muita gente que tá preocupada se o cara tá achando que eu tô fazendo bem, mas de repente ele mesmo. Quantas pessoas no trabalhinho de escola falam assim, cara, e aí, tirou nota boa, mas podia ter sido melhor? Podia ter sido melhor. Tem uma lenda antiga, eu segui a pergunta, enfim, vocês ouviram do tema do trabalho da faculdade, que do mestrado do cara foi levar um trabalho que o professor lá tinha que avaliar, né, ajudar o orientador. Aí levava pra ele, aí que devolvia, tá bom, você pode melhorar. Aí levava pro cara, pro orientador lá da tese. Pô, legal, ficava lá 2, 3 dias, pode melhorar. Então fez isso 3, 4 vezes. Na 5ª vez o cara assim, ó, já fiz pesquisa internacional, fiz isso, levei isso tudo. Cara, agora não mexo mais, vê se tá bom agora. Aí o cara, legal, agora eu vou ler. Então assim, agora eu vou ler. Então assim, porque a natural fala assim, não, acho que aqui tá bom. Cara, tá bom, você fez o seu melhor? Talvez não tenha feito o seu melhor. E aí, nessa linha, voltando agora aqui a pergunta, Lohan, legal, você chegou aqui porque o contexto foi assim, cara, é aqui que eu quero. Mas e aí, agora qual foi o próximo passo? Fala assim, pra que caminho eu vou seguir agora pra poder eu conseguir estabilizar minha vida, trabalhar, vou pegar a bagagem anterior, vou pegar minha experiência de lá ou não? Vou tentar mudar aqui minha vida, porque você vinha de uma formação e entrou aqui com uma mudança cultural. Como é que foi essa decisão sua assim?
de como é que eu mudo, porque vou tentar relacionar isso com a nossa vida pessoal profissional. Pode ser que você tenha uma mega bagagem e você troca de companhia. Você pega uma bagagem e você troca de área. E aí, cara, a empresa passou por um problema, você teve que sair, agora você assume isso. Você fala assim, cara, mas isso aqui não tinha nada a ver comigo. Ou o contrário, meu sonho é trabalhar nessa empresa porque tem uma cultura legal. Mas o que você vai fazer lá? Putz, não sei. Como é que foi isso pra você lá, pra tomar essa decisão de qual caminho eu ia seguir? Não me fiz tantas perguntas. Eu percebi, assim, retrospectivamente, que o universo sempre foi bom comigo e que eu podia confiar. Legal. E que as coisas iam se encaminhar e que a oportunidade de trabalhar ia aparecer e que encontrar a liderança que vão me desenvolver, oportunidade, e assim foi. Entrei numa empresa franco-brasileira, tinha uma empresa francesa de tecnologia que fez, na época, uma joint venture com o Grupo Algarve de Berlândia, e com isso criou uma ponte entre a cultura brasileira e a cultura francesa. Eu podia agregar e fazer uma ponte entre ambas. Comecei a desenvolver. Essa foi a primeira, quando você veio para Brasil, essa foi a primeira empresa. Eu trabalhando já em São Paulo, já em 96, iniciando a jornada em São Paulo. Não, mas lá em Brasília, você chegou a trabalhar em alguma empresa lá em Brasília? Lá na Embaixada Francesa, um trabalho temporário para poder fazer uma missão para o meu governo. Quando... para resgatar o porquê disso, né? E na época era obrigatório fazer o serviço militar. Tá. Da fração. Você precisava prestar um tempo e você ser um soldado. Né? E então o processo normal, natural, opção 1, era ser um soldado numa caserna militar na Alemanha. Então todos os meus amigos fizeram esse caminho. Na Alemanha? Na Alemanha. Em geral, a maioria ia para a Alemanha passar 10 meses numa caserna e ser um soldado das Forças Armadas Francesas. E tinha um plano B. Para quem não quisesse fazer um trabalho, uma atuação como soldado militar, não tivesse uma identificação com essa questão, podia pedir para trabalhar numa embaixada, um consulado, numa finalidade, um projeto administrativo, financeiro, contabilidade, o que for, numa repartição do governo. Mas tinha duas condições. Você não sabe para onde vai e vai dobrar o tempo. Então, em vez de 10 meses, você passa a passar quase um pouco, dobrar, né? 18 meses. Então, o contrato, em vez de 10 meses na Alemanha, com previsibilidade de fim, você topa qualquer lugar do planeta, e pode ser coisas legais e horríveis, não sabe o momento que você vai sair da necessidade, e você vai se comprometer em fazer 18 meses em vez de 10. Aí assim, você topa? Topo, tudo menos ser militar. Então, beleza, eu me coloquei lá, porque a minha arma de músico, artista, e não cabia. Não me enxergava lá como brincar de soldado, né? Entendi. Não desmerecendo quem faz e quem gosta, e a gente vê no mundo atual, né, que obviamente tem uma dimensão, a gente precisa de pessoas que têm essa vocação. Não era minha. Então eu consegui fazer esse papel e eu segui assim os passos do meu pai. Meu pai tinha sido um dos primeiros que também fez essa opção para não ser militar. Lá em 65, ele foi ser professor de francês numa escola na África, no Congo, e me deu essa ideia. Pô, eu fiz isso lá atrás, agora você, 24 anos depois, você pode também optar, e foi bom para mim, vai ser bom para você. Vai lá e confia. Aí, cheguei em Brasília em 91, passei 1 ano e meio, e eu adorei a experiência de Brasília e a convivência e tudo que eu comentei agora há pouco sobre essa experiência. Não, e aí assim que terminou lá, aí dessa que você veio para São Paulo para ir para essa empresa, né? Aí em 96, entrei na empresa joint venture do Grupo Algarve com a Bull. Aí entrei na área de tecnologia, parte comercial, administração, e o projeto de tecnologia do Brasil sempre foi uma área de muito investimento em telecom e tecnologia, e fui navegando. Você é empresa para Catel Lucent, da Catel Lucent para Genesis para COPC para Aspect, e agora cheguei nesse papel de chefe de orquestra. E o legal... E o legal, assim, é que... Assim, sem preocupação nenhuma, pessoal, vocês perceberam que, assim, 2 grandes executivos que, assim, cara, não sei se a palavra é sorte, né, mas, assim, o caminho levou pra algumas coisas, não foi planejado, né? Então, assim, cara, da mesma forma que veio pro Brasil foi legal, poder ter ido pra, enfim, qualquer lugar do mundo que poderia, e trouxe por um caminho que encaixou totalmente nessa... E olha legal aquele tema que eu perguntei antes de pergunta, né? Nesse caso aqui, o seu pai chegou e falou, cara, isso aqui deu sorte pra mim,
pode fazer lá, que eu acho que pode dar certo pra sua... Então, indiretamente, mesmo você já falando assim, cara, não quero seguir aqui, os pais normalmente são um bom direcionador, porque, cara, ok, isso vai ser bom pra você, vai lá que qualquer coisa, tô aqui, mas vai lá seguir o seu rumo, né? Que eu acho que isso faz uma grande diferença. E aí, nesse primeiro... Vou dizer o seguinte, aí, Ju, também teve essa mudança. Na primeira experiência profissional, como foi assim, chegar naquele primeiro que você vai considerar assim, cara, esse aqui é meu primeiro trabalho, efetivamente, que apesar dos outros sempre foram, né? Mas como é que foi assim? É primeiro mundo corporativo. Porque para algumas pessoas podem assustar, é igual você chegar numa área nova, né? Se você também não tiver o frio na barriga, tem alguma coisa errada. Você pode estar preparado para isso, né? Mas não tem isso. Como é que foi assim? Chegar primeiro dentro de uma área e se tem algum caso, por que deu certo? Porque depois eu vou perguntar o que deu errado, mas por que deu certo chegando assim na primeira área, na primeira atividade? Por que vocês acham assim? Por que eu cheguei lá e mandei bem? Qual foi alguma característica, algo que vocês fizeram nessas primeiras experiências? Assim, por que deu certo? Eu acho que a primeira pergunta que você faz sobre efetivamente a primeira experiência, ela foi muito interessante porque, de novo, eu morava na Baixada, né? E aí vi um anúncio no jornal, ganha até $1.000 por mês. Pô, $1.000 é dinheiro pra caramba, mas eu nunca tinha vindo pra São Paulo. Eu nem sabia como pegar, você brincou, né? Antes assim, do metrô, essa coisa, pegar ônibus, não sabia. E eu tirei aquele anúncio, fui na casa de um amigo meu lá, que vivia em São Paulo, e ele falou, faz assim, assim e tal. E eu vim, né, pra São Paulo. E foi muito interessante porque eu tinha acabado de me formar técnico de eletrônica e o objetivo era arrumar naquela época computadores Microtech, né? As placas, né? E como você falou do fliperama, né? As placas de hoje não estão aqui dentro do... Não estão, não. As placas não era a válvula, mas eram CIs integrados, aquela coisa toda. E muito interessante porque ali eu passei por um processo de inovação diferenciado, porque eu não na escola técnica não tinha me aprofundado muito a leitura de sinais e acabei fazendo uma modalidade para arrumar placa muito rápida, né? Então eu soquetei os CIs lá e acabava arrumando. No primeiro mês, basicamente eles fizeram as contas, não tinha como me pagar, porque deu quase $3.000 para pagar, porque na verdade eles nunca tinham caso de arrumar tanta placa. E eu achei uma forma de arrumar rápido, foi isso. E aí foi a minha primeira experiência do corporativo, assumi o cargo de liderança, porque eles falaram assim, ele não pode deixar ele lá, tem que colocar ele para coordenador para ensinar os outros. E foi assim que aconteceu. E aí eu fui aí de lá dessa primeira experiência, eu cheguei numa outra empresa que viu as entregas, e depois eu fui para uma empresa que é a empresa que eu fiquei quase 20 anos antes de montar a minha empresa, né? Que foram, inclusive, o Han comentou sobre Genesis e tal, a gente teve muita experiência, porque a gente comprou a linha de Alcatel no Brasil de serviços, né? E a gente tinha integração Lucent também, tinha integração Genesis também lá, a gente tinha uma área que fazia isso. E essa experiência foram duas coisas, né? Porque eu fiquei lá quase 20 anos, e se tornou quase uma das maiores empresas do país de tecnologia, o Grupo Spread. E as pessoas me perguntam por que a gente se tornou aquele grupo tão grande. Eu falo duas coisas para te responder a segunda pergunta. Planejamento e gente. A gente sempre tinha um plano claro, mesmo que não fosse formal, mas ele estava rabiscado em algum lugar. Para tudo que a gente fazia, sempre tinha um plano. E segundo, gente engajado no objetivo que você queria chegar. Sempre tinha gente engajada. Então isso fazia com que aquela máquina funcionasse de uma maneira assim incrível. Mas pra você era um cara planejado, porque eu lembro que no início de carreira, agora menos, eu sempre gostava de fazer o meu plano, daqui a um ano, o que eu quero ser. Aí daqui a um ano eu quero virar supervisor. Aí pra supervisor, eu preciso ficar um pouquinho mais tempo com aquele supervisor A, B e C que eu ficava ali, pra poder ver o que ele faz. Então assim, não, precisa aqui pra virar coordenador, você precisa ter nível superior. Não, da faculdade não terminei, não tem que acelerar. Eu sempre fazia assim um planinho pra poder, assim... para poder executar. Você fazia isso também, não? No meu caso não aconteceu assim porque a estrutura organizacional não existia. Ela foi criada ao longo do tempo, então os cargos foram criados de acordo com o crescimento. Então foram acontecendo. No final dessa história, a gente tinha conselho consultivo, a gente tinha lá Horácio Laferpiva, Alcides Amaral, Alcides Tapias dentro do conselho. Mas quando a gente começou a estrutura organizacional, tanto é que eu falava assim, a minha empregabilidade, e agora? Se eu quiser transicionar, daqui a pouco eu vou contar a história da Great, né? Como é que eu migrei para o terceiro ponto. E aí eu olhava assim e falava assim, e agora, né? Porque eu fui criado para dentro de uma empresa.
será que eu vou conseguir performar fora, já que a minha vida inteira foi aqui dentro? Eu tinha muita dúvida, porque a carreira aconteceu dentro de uma estrutura que foi criada em paralelo. Então foi isso. Entendi. E lá, tu falou em empregabilidade, você vai lembrando coisa, e de novo, um ano aqui eu tinha esquecido disso. Você falou a palavra, eu lembrei. Eu falava a muitas pessoas, não, eu quero fazer concurso público. Eu nunca fui muito, que eu tinha uma visão, talvez míope. Falei assim, concurso público eu vou ter que estudar, passei naquela prova. Se eu quiser ser promovido, eu vou ter que estudar e passar em outra prova. Não necessariamente eu vou ser promovido por causa de desempenho ou de concurso. E algumas pessoas eu falava muito essa palavra, cara, eu tenho que garantir minha empregabilidade. Se eu mandar muito bem, se o cara mandar embora aqui, eu tenho vaga aqui. Se o cara mandar embora aqui, eu tenho vaga aqui. Então eu tô confortável, porque assim, se esse cara me quiser, tem 5 que queira, tem 10 que queira. Então eu usava muito essa palavra empregabilidade. E lá no início, como é que foi você, no início, esse início empresarial, falou assim, cara, o que o Lohan fazia de destaque e diferença pra falar assim, cara, é esse cara que eu quero aqui que segura... Porque talvez, não sei se nesse início você já tinha muita noção de quais eram os diferenciais. Depois, quando você fica mais experiente, fica mais fácil, né, das características. Mas você já tinha a noção, não, cara, eu vou ser um cara bom, mais técnico, sou um cara mais comercial, ou não? Você foi executando e alguém ajudando, orientando? Eu acho que eu tinha clareza que eu era alguém que tinha uma visão ampla do todo. Eu conseguia elevar o pensamento e enxergar o conjunto e não ser um especialista em nada. Então, mas conseguir juntar um especialista de tecnologia, de finança, de comercial, de marketing e conseguir fazer disso algo que pudesse funcionar como um todo. Legal. Então, eu percebi cedo que eu tinha essa capacidade, de repente, de juntar talentos e começar a orquestrar. Voltando esse assunto da orquestração, como algo que estava nata. Eu entrei em uma banda de jazz com empresários brasileiros, fiz contato, networking. A música me levou a conhecer outras pessoas. E aqui comecei a criar essa habilidade de ser realmente um gestor com uma dimensão de facilitador. Veio muito cedo essa questão de tentar facilitar e tirar pedras do caminho das pessoas e tentar alinhar para que as coisas pudessem andar. Foi realmente uma tomada de consciência bem precoce. Comecei lá embaixo, né, na empresa em São Paulo, comecei trabalhando, mas eu percebi também que, isso foi uma sorte nesse caso, que trabalhar numa empresa franco-brasileira por ser francês no Brasil, embora não expatriado, mas localizado com contrato de CLT, regras brasileiras, com todas as regras do Brasil. Por ser francês, eu era chamado para participar de algumas reuniões, de comitês, de visões, de como contar a história da unidade de negócio do Brasil para os franceses entenderem. Então tinha também essa questão, comecei a ser envolvido para também contar a história, para poder fazer essa ponte entre ambas culturas. Não, mas se você vai falar com um francês, dessa forma não vai dar certo. Você pode contar o mesmo conteúdo de outra forma e você vai conseguir fazer um resultado melhor. Então acabou sendo para mim uma conscientização desse perfil de facilitar e o perfil de querer ser um ambiente global, multicultural. Aí comecei sempre a trabalhar e buscar oportunidade que tivesse um desafio Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa. Sempre tentei navegar. Não, e esse é um ponto importante, que são sempre nos detalhes, eu gosto muito de pegar os detalhes, né? De assim, você podia simplesmente chegar lá e vai ser um tradutor para os franceses, mas não, calma aí. Vocês precisam, não é isso que vocês não é assim, como é que eu agrego valor no que eu vou fazer? Se você sabe que vai dar errado, por que você não fala? Porque tem gente que fala assim, só me pediram pra fazer isso, eu tô fazendo o que foi pedido. Não, cara. Mas se você tem uma forma de fazer melhor, consegue fazer. Então, mais exemplos, de novo, aqui estamos dando exemplos de, eu vou chegar lá e vou preparar as placas, se eu consigo produzir mais, por que eu vou ter que fazer igual todo mundo faz? Então, acho que tem isso também que a gente ouve muito, não, tá ok, fui contratado pra fazer isso. Você consegue fazer melhor, consigo, mas não faz por quê? Porque, assim, acho que excelência tá muito ligada. Muitas pessoas falam, tá ligado com o que você faz sem ninguém pedir, onde que ninguém tá vendo. Se você só faz quando alguém tá pedindo, você não vai entregar lá um resultado bacana, né? Acho que isso é legal. E aí, antes da gente falar até do mundo atual, existe um desafio que é gigante para todos nós, que é quando começa, beleza, tô evoluindo, e você assume seus primeiros cargos de liderança.
que não é tão simples assim. A gente fala simples assim, não é tão simples assim. Como é que foram pra vocês as primeiras lideranças? O que tem de... Vamos contar agora de contar. O que teve de erros? Porque liderança é fácil, tem vários erros, né? Até chegar hoje, a lista é gigante. O que teve de erros lá nas primeiras lideranças de vocês? Exemplos que vocês têm assim, cara, minha primeira equipe, segunda equipe, enfim. Que você fala assim, putz, isso aqui eu não faria novamente. Isso aqui eu acho que eu aprendi. Eu até tenho uma história que eu conto sobre isso, né? Nós saímos de uma estrutura de 300 para quase 4 mil pessoas, né? E eu me lembro que eu estava no Rio de Janeiro, né, com o nosso... que na época era diretor-geral, nem tinha na CEO, e nós fomos fechar um contrato que a seguradora do Unibanco ficava no Rio e estava vindo para São Paulo, né? E eu era o cara operacional, né? E aí eu subi com ele no prédio pra gente poder participar da reunião, só que naquela época tinha lá o celular, aqueles Motorola, assim, né? Tinha 2 pager, Motorola, tijolão. E aí começou a tocar o telefone, pager, cara, e eu fiz de tudo menos participar da reunião. Terminou a reunião, estávamos descendo no prédio, e aí eu falei pra ele, já chama Nadir Buda, né? Falei, Nadir, caramba, você viu, né? Tanto problema eu resolvendo, tal. E ele vira pra mim e fala assim, você pra mim não serve. Você não serve. Eu era um dos principais executivos dele. Mas como assim? Eu falei assim, olha só, eu tô aqui no Rio de Janeiro, a pessoa técnica é você, eu sou o vendedor. Eu vim aqui pra tirar esse pedido. E eu precisava de você, porque eu não conheço a parte operacional. E onde você estava resolvendo o problema. Então, primeiro, a mensagem que você me passou, não subliminar, direta. A minha empresa está totalmente desorganizada e desestruturada. Porque você precisa, tanto no meu operacional, tocar o seu page, o seu telefone, pra você ficar quase 1h30 resolvendo o problema, cara, você não me serve. Aí eu olhei assim, eu achei que eu era um pombo com 10 na prova, não tirei nenhum. E aquilo veio que eu cheguei, né, pegamos o voo, cheguei em casa mesmo. Eu lembro que na época a minha esposa chegou e virou, olhou pra mim e falou assim, e aí, o que foi? Eu falei assim, cara, eu não tô bem, vou dormir, não foi legal a experiência. Mas qual que foi o legado disso, né, que ficou? O que ele me disse antes de sair do avião no aeroporto? Ele falou assim, sabe quando você vai servir pra mim? O dia que eu ligar pra você numa quarta-feira à tarde, você fala assim, onde você tá, Júlio? Eu tô na piscina da minha casa, tomando uma cervejinha às 2h da tarde, porque eu vou saber que a minha empresa tá funcionando. Aí eu gravei aquilo e eu entendi qual era a lição. Eu era centralizador. Então eu achava que todas as pessoas tinham que fazer do jeito que eu fazia. Tanto é que eu era conhecido assim, pra quem tá me vendo que era comigo, o Júlio era assim, eles estavam, quando eles iam no boteco tomar uma e imitar, porque tinha um pessoal lá que imitava, né? A minha imitação era assim, ele não faz o que eu faço. E aí eu aprendi que não existe como crescer numa estrutura organizacional se os melhores não estiverem debaixo de você e se você não der espaço para essas pessoas aprenderem. Então eu sufocava. Entendi. E aí eu não tinha como chegar naquela época, chegar onde a gente chegou se eu não tivesse entendido essa história. Então foi isso. Dá um exemplo incrível, incrível. Acho que isso é... Muita gente agora olhou pra quem tá assistindo e falou assim, não, todo mundo assim, E aí, teve alguma experiência boa assim também? De aprendizado, né? Que na hora ali tu quer se matar, mas é importante aprender. Tem vários prêmios, né? Que fazem que você é a pessoa hoje que você é. Pra mim, a virada da chave foi quando eu entendi que eu não precisava ter resposta pra tudo. E que em vez de dar respostas, será melhor fazer perguntas. Então comecei a desenvolver a habilidade de fazer perguntas. Isso para mim foi o acelerador da minha evolução profissional. Porque realmente comecei, deixa eu entender, mas o que aconteceu? E como foi isso? Começar a explorar através de perguntas abertas, em vez de ir fechada a ordem, orientação, faça isso, que aqui com a convicção, com o ego, né? Mas eu entendi o problema, mas não explorei o problema. Eu já veio com o viés de que vai ser assim, você vai ser dessa forma. Então não era uma forma exitosa de motivar e liderar. Mas teve alguma situação que você recebeu feedback de algum colaborador, alguma coisa assim que instalou para essa mudança?
Foram várias situações, né, onde eu tomei uma decisão e realmente estava equivocado, por não ter feito somente um passo atrás e tentar explorar e entender melhor a situação. Eu coloquei em risco o resultado do ano fazendo uma decisão que poderia ter evitado. Então, o feedback da equipe foi, você tá nosso, em português, não vou nem falar essa palavra aqui, mas fudeu, né? Mas merda, né? Então, depois ela põe o pi, né? Pardon my French, pardonnez-moi, monsieur. Mas acaba sendo um aprendizado, convencido, né, pra você... é só um quilômetro aqui, como que você vai dar certo? Como que vocês não vão fazer o que estão pedindo? Não, mas Laurent, você tá errado. O time se rebelou, não vai poder fazer. Se fizer o que você tá pedindo, vai ficar pior ainda. Aí eu fiquei bravo, eu tive que processar, eles estão errados. Eu começo a desenvolver mais humildade e começa a fazer mais perguntas para envolver de uma forma mais colaborativa a todas as opiniões dos outros. No final tem uma decisão a ser tomada e você assume as consequências porque você está ali para tomar uma decisão, mas você tem uma fase de exploração no sentido de entender, pesquisar, avaliar e ter uma amplitude maior do assunto que você tem a própria convicção olhando, mas isso aqui já sei. E já não sabe nada. E eu aprendi que cada vez mais esse ciclo de trabalhar com as pessoas mais novas, que tem ciclo de inovação cada vez mais curto, eu estou cada vez mais fazendo perguntas, porque obviamente tem mais perguntas do que respostas. Verdade. E a galera me ouvida a isso, né? Mas a gente não aprende a fazer perguntas. Se você fez engenharia, você estuda na escola, mas ninguém te ensina a fazer perguntas. Todo o gabarito, as provas são respostas. A resposta está certa ou está errada? Nem sempre é binário. Não é só para fazer pergunta. E você poderia trucar para o professor. Por que você pergunta essa pergunta? Sim. De onde vem essa intenção de você pesquisar sobre esse assunto e não esse? Desse outra perspectiva. Enfim, dá para explorar bastante essa questão, mas na escola, você não é induzindo a fazer. Esse é assim, eu estava numa reunião numa escola no Rio que provoca muitas coisas alunos para gestão, compartilhar coisas além de preparar para o mundo. Aí, você falou um negócio, eu fiquei pensando aqui, a prova de algum determinado, determinada matéria, que a questão seria o seguinte: qual é a pergunta que você tem que ter que a resposta iria te direcionar para isso? Para o cara pensar qual pergunta fazer para que quem soubesse responder te ajudar. Aí, tá aí para os professores, já faz um tempo que não dá para os professores, nossos amigos professores, eu acho que pode ser uma metodologia interessante. Com certeza. E é interessante porque fazendo a luz aí, a conexão, né? Eu juntei 2 pontos do que ele falou. A diferença do líder pro chefe. A gente foi criado naquela ideia da Revolução Industrial, aprendemos dentro de casa a ser chefe. E depois a gente veio para o ambiente corporativo e entendeu o que é líder. Então, vários exemplos do que ele falou, a capacidade de ouvir, né, mostra essa diferença do líder. E outro ponto interessante, que eu acho que faz muito sentido, as pessoas hoje em dia estão assustadas com a inteligência artificial. Só que até para inteligência artificial, se você não souber fazer as boas perguntas, que é o que ele colocou, que ele se especializou nisso, cara, você vai ser comum e o robô vai te falar uma coisa comum. Então, a habilidade que ele desenvolveu lá, se a gente olhar para o tempo de hoje, é outra dica que é incrível quando você olha para isso, né? Não, não, e é legal porque, assim, são alguns aprendizados interessantes, porque além de... se depende de você. Eu tava numa semana passada conversando com os amigos, tomando show, a gente brincava que as nossas metas de vida é a gente participar de um samba que tem lá segunda-feira, 11 horas da manhã. Então eu falo, não, você vai não. Onde você tá? Tô no samba, segunda, 11 da manhã. De novo, é a meta de vida do que a gente tava brincando sobre. Quer dizer que o restante tá andando super bem. E tem um outro tema que é o seguinte, que você falou cara, se eu tô aqui, de como é que você faz um alinhamento de expectativa, porque se você tá aqui para ser um suporte, como é que você tá aqui se você não tá na reunião para me ajudar? Se você tá aqui para uma reunião importante, que você... essa reunião, eu sou 50%, você é 50%. Como é que o meu 50% não tá naquela reunião? Então acho que, assim, para quando vocês estão em alguma reunião, estão em algum projeto, alguma coisa, tem que saber o seguinte, cara, qual é o teu papel? Cara, se o teu papel ali não vai agregar valor, você precisa ir? Você precisa estar junto?
se é pra estar ali, se é pra agregar valor, tem que estar. E aí, para alguns líderes, aquelas reuniões que botam 50 pessoas na sala de reunião e você sabe que a pessoa não tá nem ali, a pessoa tá deixando de produzir lá e ainda corre risco de atrapalhar. Mas se é pra estar, não tem problema de você explicar antes, cara, eu preciso de você. Eu tive um professor no MBA de negociação, ele era um negociador internacional da Petrobras, que ele falava, acho que esse exemplo é bacana. Porque nesse tipo de negociação, não sei se já participaram de alguma, eu nunca participei, mas ele falava que cada um, eles sentavam numa posição e cada posição tinha um papel. Esse aqui conhece a cultura local, se tiver alguma coisa, esse aqui conhece do tema financeiro, se tiver que me responder, esse aqui... Pode ser que naquela reunião ele mais 5, 6 ou 7, só 2 falassem. Mas cada um tinha um papel. Você vai antes, você precisa conhecer tudo lá, cultura local. Se alguém me der um presente, eu aceito, eu retribuo, porque você vai para alguns lugares que não conhece. E no papel. Então, será que de repente, até um aprendizado, aquele líder ficou claro para você qual era o teu papel naquela posição? Que acho que aqui a gente tem um aprendizado duplo, né? Dos dois lados. E do outro lado é uma coisa bacana, gente, que imagino que lá a turma conseguiu fazer bem com o Lohan, que algumas pessoas ainda têm muito medo de alguns chefes. De expor, dizendo o seguinte, cara, o avião vai explodir. Cara, você não vai me falar que o avião vai explodir? Mas as pessoas por quê? Porque elas erram muito também na forma. Fala assim, cara, você tá errado, o avião vai explodir. Na hora que... Deixa eu te explicar porque o avião vai explodir. Esse caminho aqui... Cara, aquele chefe que é meio... Ele pode até ficar puto, mas eu acho que ele vai... Calma aí, cara. Deixa eu refletir sobre o que eles estão me explicando aqui. Porque tem muita gente que reclama. Não... E sabe a resposta. Pô, mas em vez de você reclamar, se você falar 3 palavras que eu falo assim... Ih, calma aí, deixa eu ver o que esse cara tá falando. Então acho que isso é importante porque... Provavelmente eles fizeram lá a rebelião, mas te explicaram o que tava errado. Porra, ficou revoltado. Tem o ego, mas... Cara, mas faz sentido. E a partir daí você teve uma reflexão importante. Então acho que é importante porque as pessoas às vezes não alinham expectativas e aí serve para liderança, talvez. Não, você vem na reunião comigo, tá, eu vou, mas por quê? Nem explica por quê. Não, preciso que você leve algum documento, nem explica, mas você não sabe de cabeça, tem aquela coisa, mas eu não sabia. E tem um lado de não tem problema, acho que hoje em dia tá melhor, né? Acho que até outra pergunta, hoje em dia tá mais fácil. As pessoas estão sabendo, os líderes estão mais preparados e estão mais receptivos a receber algum feedback. Acho que antigamente era um pouco mais difícil, né? E aí o que eu queria... E assim, a minha cabeça aqui pegando fogo, 1000 coisas aqui, acho que é um aprendizado aqui, deu 1 milhão de corte, 1 milhão de aprendizado. E a gente vai olhando o tempo, gente, tá vendo que a hora, ó, passou voando, né? Mas mesmo nas posições atuais de vocês, e falando atuais, existem algumas decisões importantes de trabalho na vida. Seja uma decisão de carreira, dou um exemplo que de mudança do mundo corporativo para alguns outros caminhos, de seguir no mundo de conselheiro, a gente brinca que a gente possa ter estagiário, né, que você vai falar do teu mesmo assunto, mas de uma outra prisma que você aprende no dia a dia, ou decisões de vida. Por exemplo, o Lohan, se não me engano, estava como CEO global e tomou a decisão, não, cara, eu quero ficar só no Brasil, então imagina assim, eu tô no... Não, cara, não quero ficar mais em cima, não. Deixa eu aqui embaixo, porque aqui eu acho que eu posso agregar, posso juntar tudo que eu acredito de uma forma melhor. Como é que é isso hoje para vocês, mesmo experientes, tomarem algumas decisões importantes de mudança ou abrir mão de algumas coisas em prol de algo que vocês acreditam? Porque eu acho que são decisões complicadas, né? Tem amigas nossas que trabalhavam há anos em empresa e falam assim, cara, vai ficar, tá bem, cara, não aguento mais, deixa eu trocar de empresa porque eu preciso focar na minha vida pessoal, preciso priorizar, que são decisões que são difíceis. Porque quando você tá nisso de carreira, ok, tô aprendendo ali na frente e vai... Quando tá num determinado momento, talvez as decisões possam impactar, inclusive, muito mais gente, né? Como é que é isso para vocês hoje? Algumas tomadas de decisões, ou pegar alguns exemplos que vocês tomaram alguma decisão mais, vamos dizer assim, mais importante. E aí, de novo, como foi essa decisão? Ou quem vocês buscaram? Ou por que tomaram essas decisões? Eu dei esse exemplo que eu lembrei também essa mudança do Lohan de... Cara, não, cara, sou o Head Global, mas assim... Não quero mais ser o Head Global. Mas como assim você não quero mais ser porque tem algo a mais que eu posso agregar valor? São decisões importantes, né? Esse é uma excelente pergunta para quem já passa dos 50 a mais, porque a gente vem tendo horas de voo como piloto do avião e você começa a entender melhor, você se autoconhecer.
E você não está mais obrigado a, de repente, seguir uma pressão, uma jornada, e você abdicar de algo que você gosta em prol de algo que se faz necessário. Em muitos momentos na minha vida, olhando retrospectivamente, eu abri mão de um momento pessoal, de momentos que não vou voltar, eu não vou ter mais oportunidade de estar com uma determinada pessoa, porque a reunião é importante, eu precisava estar nos Estados Unidos, mas na hora de encerrar esse ciclo, as pessoas que eu dei prioridade, em vez de dar prioridade pessoal, nem agradeceram, nem lembraram. Foi assim, na hora de te pressionar para estar, você tem que estar, e na hora de desligar e acabar assim, demora segundos. Ninguém lembra. Então mas você tem com 35, com 40, você viaja, você se acha importante, a empresa vai parar se você não estiver fazendo seu papel, e você acha que você é eterno. Você vai esticando a corda e puxa o elástico e acha que você é super-homem, você tem que estar preparado para tudo, para todos e o tempo todo. E essas máquinas, elas não ligam ao universo do trabalho 24/7. Eu lembro de ter um momento que eu estava viajando com os pais, família, um momento super íntimo e um momento mágico, e eu no BlackBerry o tempo todo. Conversando com o mundo, que achava que se não fosse responder, ia parar o mundo. Reunião que você faz escolhas equivocadas. Então, para mim, foi assim, um despertar e começar a perceber, posso delegar, eu mereço um tempo para mim, eu quero fazer agora, com esse novo ciclo, não acredito muito em setênio, em 5 e 7 anos, 7, 14, 21 e assim por diante. Agora, com 56, eu aprendi que um momento mais de amplitude, reconectar com o espiritual e ter um pouco mais de desprendimento com o material e você poder, de repente, ajudar e contribuir mais para uma comunidade. E eu percebi que na minha posição global eu não tinha que ser impacto direto com pessoas, porque o trabalho político tem que ter aquele negócio de dotted line, facilitar, e você puxa, tem que convencer os outros a seguir o caminho, mas você não manda efetivamente. Aquele posição global que você não tem no dia a dia. Mas, você quer saber, legal, foi bom, mas eu queria voltar a fazer uma gestão exclusivamente no país onde eu posso impactar nas minhas decisões no dia a dia e ter realmente um espaço onde eu consigo explorar todo o meu conhecimento e quem sou eu hoje. Legal. Aí eu me conectei com esse projeto de acolhimento e empregabilidade de imigrantes, refugiados, e fazer o impacto na sociedade, além do primeiro emprego com jovens no Brasil, e conseguir ter algo que possa mudar vidas, Então é bom para a empresa, porque eu cuido da empresa, obviamente, tem um negócio a ser tocado, eu também toque pessoas, impacta famílias, educa, prepara cidadãos para um mundo melhor de amanhã. A gente vai enxergando o potencial de marcar sobre isso. Eu acho que isso fazia parte de mim agora, como um novo ciclo, viajar menos, ter mais tempo para mim e poder ter um impacto no espaço que eu tenho, obviamente, voltar ao que acontecer no meu despertar. Quando eu com 24 anos, cheguei em Brasília, 41, onde foi mas esse é o país com o qual eu vou contribuir. Então, eu queria voltar a ter um impacto. E agora contribuir, deixa eu ver de que forma eu consigo contribuir. Tudo que esse país me deu, como é que eu consigo contribuir? O propósito pessoal com o ambiente profissional e ver que as coisas podem ser alinhadas. E acho que o universo conspira também para isso. Eu vou fazer assim, uma confissão, Tive muito medo de verbalizar isso para o meu chefe, Luan, eu queria voltar, cuidar do Brasil, ter um cargo que não tem tanta exposição global, que hoje eu posso ser mais feliz. Tava me cagando de medo de verbalizar isso, porque, não posso confiar mais com você é meu braço direito para projeto de transformação transversal, projetos globais, blá, enfim, não, mas não estou feliz. E quando eu verbalizei isso, eu falei, que bom que se trouxe esse assunto para a mesa, porque a gente estava notando que estava bruxando, estava perdendo o brilho, não estava mais não estava mais dando essa expressão, esse engajamento que você tinha nos acostumado. E a gente estava preocupado com você e não sabia como te abordar para você não pegar mal esse feedback. Eu antecipei, falei, o fato de ter antecipado aliviou todo mundo, destravou a conversa. E o universo permitiu para que eu pudesse voltar a cuidar do Brasil, porque a pessoa que cuidava do Brasil foi promovida por uma solução global e estava jovem, com 30 e poucos anos, e queria viajar para um novo desafio, eu estava querendo voltar.
Em vez de contratar alguém no mercado para poder dar sequência, a gente aplicou do processo de contratação, do hunting, e o Laurent voltou para tocar isso. No momento circunstancial, a janela se abriu e se fechou assim, por uma conversa. Eu tive que criar coragem, tocar essa questão e assumir verbalizar, né, o que eu achava. E as coisas se alinham, né? Aquelas coisas que a gente fala na sexta-feira, algumas coisas do bem, algumas coisas do teu propósito. De novo, tem algo maior que vai te levando para um caminho que encaixa. Olha só, você acha que não, mas as pessoas estavam percebendo que tinha alguma coisa errada. Então, de novo, isso acontece. Você acha que tá muito bem, mas quem tá no dia a dia consegue saber se, algo mudou, né? Porque é muito visível, né? Depende se você tem uma energia, se você tá mudando, é muito visível. E aí teve algumas decisões importantes também, assim, então 24 horas dentro da empresa, né, no Great Group, mas coisas que acontecem, virou conselheiro, vai pro lado de cá, volta pra empresa, mão na massa, acontece direto, né? Eu tenho que voltar um pouco essa timeline, né, voltar um pouquinho pra trás pra responder a pergunta na data de hoje, né? Por que aconteceu, pra gente poder entender isso que você tá me perguntando. Primeiro, eu tive uma depressão na cadeira. Hoje as pessoas até atribuem muito ao tal do burnout, né? Mas eu tive uma depressão muito forte. E na época eu me lembro, eu trabalhava num grupo de desenvolvimento pessoal, né? E eu não aceitava a depressão. Porque sem ninguém saber, eu nunca falei isso pra ninguém, nunca falava, mas dentro de mim eu pensava assim, depressão é uma coisa de gente fraca. Gente que não tem o que fazer, não tem objetivo. O telefone tocando, nossa? Não quer olhar os... Tinha algum telefone tocando aí? Parou, então parou. Vai lá, segue. Não quer olhar ali os objetivos, problemas. Quer olhar... E eu pensava nisso, né? Eu falava assim, poxa, depressão é coisa de gente fraca, mas eu não falava. Eu tinha comigo. E aí eu fui presenteado com a depressão. Caramba. E aí, qual foi o meu problema? Eu demorei pra sair porque eu era esse cara. Nossa. Eu tinha um monte de ferramenta. Como que agora eu vou viver isso? Olha que interessante. E aí, pra quem tá nos assistindo e de repente tem uma depressão, tem alguém que tem a depressão, a primeira coisa pra você poder sair de uma depressão é você assumir esse papel, que não tem nenhum problema você tá fraco, você tá numa situação como essa. Isso não é problema, isso é o primeiro ato de você conseguir reverter aquilo. E eu aprendi muito nesse momento. E aí o que aconteceu? Eu entendi que a minha depressão me levou para a oportunidade de entender que eu era. Porque eu estava... Esse é o céu, né? Não. Porque eu estava diferente, mas eu não era aquele. Né? Então, naquele momento, eu consegui perceber que eu precisava fazer uma mudança. Aí fui buscar ajuda. Aí na hora que eu fui buscar ajuda, através de uma coach, ela me mostrou o seguinte, ela falou assim, poxa, você tá pronto para dar uma mudança na sua vida. Tá pronto para o empreendedorismo, porque eu tinha sucesso como executivo, mas não sabia como empreendedor. E aí foi quando eu efetivamente fui montar a Great. E nesse momento eu me reconectei com a minha essência, porque definitivamente não era dinheiro, né? Eu me lembro que 3 anos depois que eu tomei essa decisão, eu não ganhava nem 10% do que eu ganhava como executivo, né, como empreendedor. E aí, isso tudo me fez forte para encarar as coisas que você tem para passar na vida que não estão em nenhum livro. Legal. Né? E aí, outro dia eu estava em Curitiba e tem um cara lá que me perguntou essa questão que você falou assim, mas depois dessa jornada toda de vida, o que você poderia, assim, falar que me fizesse alguma diferença? E eu peguei um papel assim, comecei a anotar e criei uma coisa que foi assim, ó. Eu falei assim, poxa, até os 25 a gente diz sim pra tudo, né? Tem que falar, porque oportunidade é oportunidade, você quer a vida, você quer tudo, você quer ser alguém, né? Então assim, legal. Aí, dos 25 até os 45, aí eu escrevi assim, poxa, você tem que aprender a falar alguns nãos. Por quê? Porque a jornada de aprendizado te subiu a régua para você poder avaliar melhor as coisas, né? Legal. Pô, e depois de 50 você tem que dizer não para a maioria das coisas. Por quê? Porque você tá pronto para riqueza em curto prazo. Porque se você acertar a pedra certa, você não precisa mais de 25 anos. Você só precisa de 1, 2. Perfeito. E isso que te habilitou a jornada de vida.
Isso que te habilitou a você poder chegar agora com uma idade não avançada, né? Mas uma experiência a poder falar assim, cara, isso aqui é não. Então, assim, hoje, todas as vezes que alguém chega pra nós lá, enxerga as coisas como um diamante. E a gente faz as perguntas mais difíceis. Se isso é tão bom, por que ninguém fez? Se isso é tão bom, ninguém fez ainda. E aí você começa a perceber que aquilo que você tinha até os 25 anos não tinha profundidade às vezes. Não era... Você não navegava onde você tinha que navegar. Então, assim, o aprendizado que eu tenho para te falar do momento de hoje, do que fazer diferente, é isso. Eu acho que hoje, numa idade mais experiente, você precisa ter o entendimento dos nãos numa frequência muito maior do que eu sei. E acho que tem um ponto importante que você falou, Júlio. Opa, calma aí, gente, é um momento importante. Momento importante, tá passando uma TV aqui na frente. Que tava desligando lá, né? Um tema importante que você puxou, Júlio, que assim, a gente falou algumas vezes aqui, que também é importante, as pessoas, elas podem ser vulneráveis. As pessoas têm muita preocupação de ser super poderosa. Porque assim, se você não for vulnerável, as pessoas não conseguem te ajudar. Se você não conseguir, e é normal, assim, você não é super-homem, mas se você não conseguir demonstrar, compartilhar algum tipo de vulnerabilidade, como é que alguém vai te ajudar se não sabe como vai te ajudar? Talvez você assumiu. Talvez o Lohan inconsciente mostrou vulnerabilidade porque as pessoas estavam percebendo que ele também não tá. Senão não consegue ajudar. Então não dá pra ser super-herói, né? Até porque super-herói na vida real morre. Na história de quadrinho vai lá. Então não tem problema em ser vulnerável em qualquer nível. Porque assim, eu falei agora nesse episódio, acho que eu falei nos últimos dois, que foi um tema interessante quando eu falei de algum erro. E o Fernando, grande amigo, hoje é CEO da Rede Selfie de Academias, empreendedor, investidor, enfim, não precisa mais. E quando eu falei de algum erro aqui, ele lembrou e pediu desculpa ao vivo para ficar gravado a vida toda aqui eternamente por uma pessoa que ele tratou mal, por uma executiva, inclusive amiga, que, coincidentemente, que assim, no momento ele tratou mal de uma forma na frente de outras pessoas, enfim, que não deveria, e que, cara, errei, mano, e vulnerabilidade não tem problema, desculpa, pediu desculpa gravada a vida toda aqui, que assim, eu vou dizer que 90% dos executivos, enfim, eu conheço, não fariam isso, explícito e gravado, muita gente que eu conheço, mas que assim, não tem problema em você ser vulnerável, e aí você vai conseguir melhorar, porque se a pessoa quiser travar tudo, então esse aqui é um exemplo claro disso. E eu acho que, até traçando uma outra questão, a internet hoje, as mídias sociais formam super-heróis toda hora, né? E são muito fake news, cara, e isso faz com que as pessoas se sintam mal. Olham que a grama do vizinho é mais bonita que a sua. Para negócio, então, é uma coisa impressionante, cara. Se você quiser se destruir como empresário, basta olhar a internet. Cara, os caras põem foto de avião, põem foto de não sei o que, mostrando uma imagem, não que não tenham, mas mostrando uma imagem que, às vezes, a pessoa que tá dando alguns passos, ela, ao invés de olhar para aquilo de uma forma diferente, ela acaba pegando aquilo e se jogando pra baixo. Verdade. Entendendo que não é capaz, que não pode construir algo. Quer dizer, cara, então assim, a gente tem que tomar cuidado danado. Se você falar de super-herói, todo dia nasce um super-herói na internet. E a galera nova, não, eu quero ser influencer, quero fazer isso. Não, por quê? Não, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Viu fulano lá ganhando dinheiro, assim. Cuidado. De fato, é uma realidade. Não, sim, você consegue. Você consegue riqueza rápido. E aqui no Brasil, da mesma maneira que você falou bem, né? Nós temos os dois lados, assim. O brasileiro gosta de acessar coisas na internet. Você fala, você quer monetizar um vídeo? É só falar. Fala que vai ganhar dinheiro. É só falar o que o povo gosta de. Então, assim, você vem com uma coisa mais cultural, mais cadenciada, é difícil. Não que não vai engajar, mas tem mais dificuldade. Você tem um trabalho mais de investimento. E como aqui a gente não tem compromisso com nada, não vou dar detalhe, mas aqui a gente gosta de problema. Aqui a gente valoriza o ruim. Coisas boas, assim, o que vai dar notícia? A morte, assim, eu sem fazer juízo de mérito se é bom ou se é ruim, tem lá o Shark Tank. Aí você pega o Shark Tank americano, cara, presidente leva todo mundo famoso, aquela galera assiste todo mundo, o mundo pega o Shark Tank Brasil, cada 10 pessoas, 3 conhecem ou já assistiram alguma vez um episódio que pode incentivar o empreendedorismo, fora outros temas culturais. Tô dando um exemplo, Agora,
faz reality show da vida dos outros pau comendo pra ver se não bomba. Assim, que é entretenimento, quem gosta, assim, não tô falando aqui, eu não vou falar bem mal, mas isso dá milhões de visualizações, né? Que é um falando mal da vida dos outros, coisas culturais, pensar, não vale. Enfim, orga. E a forma, né? O formato. Outro dia eu tava lá com o pessoal de desenvolvimento, né? De marketing e comunicação. Falou assim, cara, você fala de planejamento, de conexão, essa coisa toda. E já imaginou a gente falar de planejamento com um vídeo totalmente estilizado, não sei o que? Eu falei já, mas não vou fazer. Porque e de novo, não é julgamento. Porque pode ter alguém que fale e tem esta facilidade. Já não é a minha linha de trabalho, né? E pode dar muito mais resultado, e tá tudo certo. Consistente com o que você exatamente. Não, é que nem você falou, eu não tô julgando, é verdade, não tem que julgar, porque tem uma pessoa que tem facilidade, faz aquilo e tá tudo certo, pelo menos tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Boa, a gente aqui indo pra reta final, se deixar pra falar, se a gente tá tomando nosso chopinho aqui, nosso vinho, nosso uísque e ir embora, né? Antes de ir pra uma pergunta final que a gente sempre faz aqui, assim, cara, como são duas histórias de vida incríveis aí, histórias de sucesso, histórias de vida, assim... Cara, que assim, além de persistência, consistência, resultado, tem alinhamento de astros, de dar certo, de acreditar, de sorte, seja o nome que cada um goste. Queria que primeiro vocês deixassem não é o recado final, para as pessoas que não conhecem o Júlio ou o Lohan. Então assim, vamos dizer que quem tá ali no dia a dia não tá ali nas equipes de vocês. Se vocês tivessem que fazer assim, uma reflexão da história de carreira de vocês falam assim, eu estou onde eu estou hoje, 2 profissionais de super sucesso, porque eu tive essas 3 coisas. Quais seriam essas 3 coisas? Tem que escolher, porque normalmente são muitas, né? Então por isso que assim, 3, são várias, mas tem que escolher 3 porque é difícil, porque teve alguns, pelo que a gente falou aqui, teve várias situações, né? Que aconteceram. E aí é difícil você selecionar, mas aí tem o primeiro desafio. Como é que, de tudo isso aconteceu comigo, eu escolho 3? Porque pra mim já ficaram algumas coisas aqui na minha memória que são situações marcantes, mas o que seria um... Então, pra mim seria 3 palavras, um conjunto de palavras, né? Escolher suas batalhas, ter humildade de saber que não sabe tudo e perdoar. Acho que pra mim o perdão e eu incluo no perdoar, se perdoar também. Para que a jornada seja leve, porque estamos aqui num tempo finito. A jornada pode terminar a qualquer momento. Você vai perdendo pessoas ao seu redor à medida que você vai vivendo e vivenciando sua jornada. E tem que fazer render o dia, tem que valer a pena, né? E a gente perde muito tempo em coisas que não valem a pena. Então, essa é a minha mensagem nessa questão, essas 3, para mim foi um aprendizado, né? Claro que falo isso agora com 56. Sim. Se tivesse perguntado 30 anos atrás, nem tocaria nesses temas. Mas as experiências da vida me fizeram destacar esses 3. Mas que eu conheço, gente deve estar com 60, 70 que também ainda estão aprendendo ainda, por isso que isso é legal. Então, perdoar, e acho que é importante que você fala se perdoar também, que as pessoas... Assim, cara, eu errei, faz parte, não adianta ficar arrastando corrente. Humildade. E escolher as batalhas. Vou escolher o que eu preciso. Boa. E é interessante que o público que assiste vocês, né, e tá assistindo a gente hoje, não tem a ideia de que, na verdade, as perguntas não são abertas antes, né? Porque quando do jeito que você tá fazendo, eu acho muito legal isso, porque de fato vem. Porque quando você recebe antes as perguntas, você raciocina sobre elas e acaba... não vai falar isso não, Você pega, né? Quando você... Tem que ser do coração. Exato. Tem que sair do coração. Vem assim, entrar muito forte. Aí, no meu caso, vem assim... primeiro, de tudo, né? Assim, eu já falei e queria fortalecer de novo a espiritualidade, né? Então, assim, cara, eu não consigo ver a gente desconectado de algo e tá tudo certo. Como você chega de repente em Deus, como você faz as coisas, tá tudo certo. Mas você ter uma espiritualidade que de fato, quando tudo parecer mais complicado, é mais difícil, você ter um lugar ali que você tá ali.
você tá acolhido, você tá cuidado. Legal. E ele tá te cuidando, né? Então, primeira questão, espiritualidade. Segundo ponto, aprendizado. Cara, assim, os diferentes se tornam pelo aprendizado. Então, assim, eu vejo assim, que aprender é todo dia. E ainda mais como tem informação muito disponível, ela chega de uma maneira mais fácil. Alguém que tá agora, a gente tá aqui, alguém que tá agora na melhor universidade do mundo, pegando o aprendizado que depois vai pôr num vídeo e vai colocar. Sim. Assim, né, cara? Você tem tantas ferramentas. Isso aqui é uma ferramenta de conhecimento. Então, aprender. Cara, ser incansável no aprendizado. Porque quanto mais você aprender, mais você vai ter chance. E aprender agora em curto espaço de tempo. Não é rotina longa, né? É o tal do LLL, né? Sim. E o outro que, assim, tá muito conectado à minha essência, assim, que é o planejar, né? Assim, hoje eu não consigo entender nada sem ter um objetivo claro, sem ter um indicador, sem ter um plano de ação, né? Sem ter um plano de melhoria. Quer dizer, aquela ideia cênica, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Assim, isso fez tanto sentido. E eu ia te falar, assim, na hora que você me perguntou as coisas lá da empresa, né? Eu me lembro que eu fui presenteado com o livro o Oceano Azul, Mar Vermelho, né? Tem muita coisa lá. E quando eu li esse livro, eu falei assim, caramba, que monte de história diferente, porque você faz as coisas diferentes. Aquele livro mostrava exatamente a essência do que é um planejar, mas com inovação, com pensar diferente, né? Então, o planejamento é uma ferramenta fundamental na minha visão, né? Perfeito. Certo? E de novo, né? A palavra que está escrita aqui, no planejamento, para mim, ela é essencial, porque é a conexão no plano. Então, às vezes você chega numa empresa, ela tem as coisas desarmonizadas. O que é o planejamento? É você juntar em prol do objetivo. Perfeito. Às vezes é isso, é a capacidade que você tem de olhar todo o cenário e você entender aquele objetivo e fazer todas as conexões. Então, às vezes, o plano é isso. Você chega em empresa que você fala assim, tem planejamento? Tem. Então, qual que é o diferencial? As conexões poderosas. Perfeito. Para você poder chegar nos objetivos. Perfeito. Né? Então, espiritualidade, planejamento e aprendizado. Boa. Legal. Cara, top. Indo pra pergunta... Não, eu tenho que fazer essas perguntas antes aqui de gente ir pro fechamento. Conhecemos aqui história de carreira, história de vida, história bem bacana. Algumas informações a gente já teve, mas pra gente poder fechar. Quem é o Lohan, quem é o Júlio fora do momento corporativo? A gente sempre fala que é momento, porque horário, enfim, depende. Vocês fora do momento corporativo, o que vocês gostam de fazer? O que vocês têm de habilidades extras? A gente já descobriu algumas aqui, né? Quando vocês não estão falando, não estão pensando em trabalho, o que vocês gostam de fazer? O que vocês sabem fazer bem aí? Já teve pescaria, teve cantor, tem de tudo aqui. E aí? Quem é o Lohan e o Júlio na vida naquele momento que eu não tô pensando em nada de trabalho? Cara, assim, a minha paixão é trabalhar, né? E eu cheguei a essa conclusão porque eu colocava o peso muito na minha família, né? Não, tem que trabalhar por coisa dentro de casa. Depois eu entendi que não tinha nada a ver, era meu aqui. Então, a minha paixão é o trabalho. E quando você sai disso, e aí você vai para essa pergunta, a minha conexão maior é o futebol, cara, ainda. Porque no futebol foi onde eu fiz as maiores conexões de coração. Legal. Por exemplo, com meus filhos, cara. Foi no estádio de futebol, viajando o mundo, assim, tive a oportunidade em 2005 ir no Mundial. São Paulo, meus filhos eram pequenos, foram comigo, a gente foi pro Japão, foi com a delegação, foi uma coisa incrível. Que legal. Então, o futebol é fora do meu ambiente de trabalho, é onde eu tô. Assim, cara, tem gente que liga lá e assiste vídeo, eu tô vendo futebol do quê? Qualquer futebol. De qualquer time, de qualquer, né? Então, é o futebol. Em relação a habilidade que eu não tenho, né? Mas eu gosto de cantar, cara. Eu sei que eu não tenho habilidade, mas eu... Então a gente já se prepara que a música que a gente vai ter... Né? Eu gosto, assim, de dupla sertaneja. Soltar uma palhinha, um refrãozinho só pra não ficar. Mas eu curto, porque quando a gente canta, pelo menos eu quando canto, assim, eu faço uma conexão muito forte com a emoção, né? Legal. A música pra mim é uma conexão com a emoção. E é impressionante, porque você canta... E às vezes você tá numa nuvem negra na cabeça. Parece que você...
cantou e a coisa foi embora, né? Então, acho que pra mim ela é terapêutica, sabe? E aí, você deve cantar no banheiro, não importa. Não, mas tudo certo. Eu confesso que lá em casa, já falei que lá em casa eu não sei tocar tantã, samba, né? Rio de Janeiro, samba, tantã, aprenderam, mas tem todos os instrumentos, porque lá tudo a gente junta, sabe tocar o quê? Sabe tocar o quê? Vambora, roda de samba aqui. Porque é a hora que você distrai, né? Legal, e aí? Quem é o Lohan fora no momento corporativo e tem várias habilidades aí, que a gente já falou de artista, né? Eu acho que na época que eu era criança não existia a palavra de hiperatividade, eu não consigo parar. Então, sempre pensando, fazendo, me movimentando. Então, eu estou muito ativo em fazer exercício. Então, se tem um tempo, um fim de semana, eu estou caminhando, estou nadando, estou andando de bicicleta, eu vou meditar na minha floresta, tem um pedaço de mata na casa de campo, que eu montei um canto para mim, eu estou sozinho no meio das árvores, converso com a natureza, eu encontro comigo mesmo, mas estou sempre em movimento. É difícil você me pegar sentado na frente de uma televisão ou descansando numa cadeira, no ócio. Estou em movimento. Então a gente gosta de procurar fazer atividade também em família, levar a esposa e as meninas para poder exercício e te estimular para se cuidar, porque acho que o movimento é o necessário para manter a saúde. E quem não acompanhou aí o post do Lohan na rede social, uma coisa legal que lá na empresa dele é tanto esse movimento que ele botou botou 2 bicicletas ergométricas lá, e quer conversar com ele, tá na bicicleta, senta do meu lado aqui, senta do meu lado aqui pra poder conversar. Então, quando ele tá lá sentado, quer conversar com ele, senta lá do lado na bicicleta, né? É um convite pra conversa e ao movimento. Tirar os jovens de um ambiente parado, de você ficar com comida equivocada, sentado no sofá. Você acaba prejudicando a qualidade de vida que você terá lá na frente. E eu quero ter qualidade hoje e amanhã. Então, esse exercício ele é permanente. Cuidar com a alimentação, com o sono, com o jeito que eu faço e o movimento. Então, a bike, eu gosto de aventuras. Tem 2 aventuras de bikes por ano na Europa, né, com amigos. Faz bikes e cada... Mas aquelas bikes não é de velocidade, aquelas montanhas. Ciclovias, rodovias, né? Então, nós fizemos o ano retrasado, saímos de Budapeste, fomos para Belgrado de bike. Esse ano fizemos Belgrado, Sofia, e agora, no ano que vem, vai ter a continuidade Sofia. Da Bulgária, vamos descer para a Grécia. São 8 a 10 dias de bike com amigos, montanhas, balcões, aventuras ao longo do Danúbio, momentos únicos, especiais de conexão. Aí vem também a dimensão espiritual, né, que você comentou, que você está sozinho numa bike, no meio do nada. É você com o universo, é você, cada um interpreta essa fé, essa conexão, mas tem algo divino nisso, né? Então eu acredito muito na força do universo. Nessa questão, não me sinto sozinho. Legal. Então, essa é a minha força, que eu sinto que me alimenta e me leva para tentar inspirar também as pessoas a saírem da cadeira e se mexer. Então, essa história da bike é uma das provocações que eu faço para convidar. E habilidades especiais, enfim. Além dessa bike agora correndo bastante, é a música. É a música. Não, mas é mais orquestra ou mais tocando? Eu gosto de tocar jazz, né? Meu instrumento é trompete, então ele se incomoda bem com música latina, mas também mais especialmente com a música do jazz. Não é um instrumento típico de escola de samba, então não consigo tocar trompete na roda de samba. Mas há de ser inventado. Não, agora estão misturando, tá no meio da música, entra outra, agora estão misturando, vai me... Esse aqui, mas obviamente acaba sendo uma habilidade. Enfim. Legal. Gente, cara, espero que vocês tenham curtido tanto. Não, calma aí. Pensei no negócio agora do nada, de diferente também. Acho que eu nunca perguntei pra todo mundo. Fiquei tão empolgado aqui. Vocês já contaram várias situações, várias histórias, várias coisas incríveis que você deve lembrar todo dia. Mas assim, acho que essa é uma pergunta importante. Qual foi a última coisa que vocês fizeram que foi excepcional? Que vocês vão lembrar daqui a 10, 20, 50 anos? Porque vocês já fizeram várias, mas que você fala assim, cara, a última coisa que vocês fizeram assim... excepcional, que eu falo assim, daqui a 10, 20, 50 anos eu vou lembrar. Essa para mim é muito fácil de responder. A minha viagem à fronteira do Brasil com Venezuela em agosto desse ano foi a convite da Acnur, da Agência de Refugiados das Nações Unidas, para conhecer a experiência do acolhimento
que o Brasil proporciona para as famílias venezuelanas que chegam em Roraima, em Pacaraima, na fronteira com Venezuela, e dali para Boa Vista, e de Boa Vista vão ser no processo de interiorização para encontrar um lugar, uma vida, uma cidade, um trabalho, um emprego. E para mim essa experiência humana de ver que eu já trabalho com refugiados, mas você saber de São Paulo é uma coisa. Ele já pessoas com crianças, idosos, com mochila, chegar na fronteira da Venezuela e ser acolhido do jeito que o brasileiro acolhe lá, porque é espetacular. Acho que meu projeto o ano que vem vai ser levar executivos fazer uma experiência que dá para investir 3 dias, porque Boa Vista em Pacaraima não é do lado, né? Tem uma distância, e ir lá e se colocar à disposição numa tenda de falar como foi, por que você chegou aqui? Qual foi a sua história? Conta a sua história. O que foi a sua jornada para chegar até aqui? E o que você espera do Brasil? Pô, você vai ouvir coisas que te tocam. Eles vão mexer com você e me confortar nessa decisão de verbalizar e por que agora estou voltando a tocar o Brasil. Para mim foi assim um disparador. O gatilho foi maravilhoso. Eu agradeço. Só imaginar já... Para mim foi forte. Só imaginar já... Já dá para ver que é excepcional mesmo, né? E aí? Acho que transcende até essa palavra, né? Pois é. Eu acho que assim, né? Acho não, tenho certeza. Também não sei nem se o aprendizado, essa coisa toda é fácil, porque de novo, quando você se pega para olhar rapidinho, né, outros cenários vieram à tona aqui na minha mente, né, e as sinapses foram feitas em outras situações, mas acho que o mais excepcional da minha vida foi conseguir através do negócio, alinhar o meu propósito com aquilo que eu faço. Acho que isso, cara, eu vou levar pro resto da minha vida, vou contar pros meus filhos até onde eu puder. As pessoas que estão do meu lado sabem disso, que o tempo inteiro eu fico, né, no propósito, na gente poder, de fato, transformar a vida das pessoas, das empresas, com uma coisa que faça sentido, com uma coisa que vale a pena. Tá? Então, assim... Isso para mim é excepcional, porque não foi fácil. Você vê, eu contei a história aqui resumidamente. Jogador de futebol, vai ser piloto de avião, bombeiro. Cara, o que você vai ser? Ferrado. Aí depois você vai ser executivo de uma empresa que, putz, ainda... Mas aí eu percebi o seguinte, o que era ser executivo e ter lá X mil funcionários? Era liderar essas pessoas. Legal. De que forma? Fazendo diferença na vida delas. Aí fiz as conexões pro propósito. Então acho que a conexão com o propósito, isso é incrível, maravilhoso. Se você tiver a condição de poder na tua jornada de vida ainda ter um alinhamento do teu propósito com aquilo que você faz, isso é incrível. É mágico. Não, é mágico. É mágico. Muito bom. E é uma coisa assim que não tem, é indescritível, cara, porque você sente aquilo o tempo inteiro. Então a vida tá na autorrealização, a pirâmide de Maslow, você tá lá em cima, cara, na autorrealização, você tá, cara, o tempo inteiro querendo produzir aquilo, porque você tá muito alinhado. Então, acho que é isso. E a gente fica, eu acho que assim, ó, sem peso nenhum, sem culpa, sem nada, porque as pessoas, às vezes podem ouvir isso e começar de novo aquela história, pô, mas eu não tenho propósito, mas caramba, não, calma. E também instrumentei isso, e a coisa foi caminhando pra mim entender as coisas. Então a gente, às vezes a pessoa fala, agora eu vou buscar pra escrever pra não sei o que. Assim, tenho tempo. Não, sensacional. Eu fico pensando assim, acho que esse ano foi um ano, a gente até falou sexta-feira na reunião do conselho, foi um ano importante pra mim, de um monte de decisões, mas eu acho que tem 2 exemplos que marcaram muito com meus 2 filhos. Com o mais velho, de eu estar junto com ele, assim, dentro do condomínio, sentando lá, tomando minha cervejinha, vendo ele jogar um dia com as crianças divertidas de rindo, sacaneando, eu perdendo o gol, e depois levou um grupinho de amigos do mais velho para um local. Meu filho depois, não, foi um dos dias semana mais felizes minhas, porque a gente brincou com os amigos, assim, nada demais. E que eu pude estar ali, porque se tivesse um mundo corporativo no dia da semana não estaria. E com um filho mais novo, de falar assim, cara, não quero mais, meu filho mais novo não quer mais ir treinar, não quero ir mais jogar, sai, nego. Eu falei, tá maluco? Tá no clube, no Flamengo. O meu clube podia ter sucesso e tudo. Eu falei, não, quero que meu filho seja feliz. Então, assim, as pessoas preocupadas, então hoje eu tenho uma coisa assim, tô preocupado de que, com dinheiro, com carreira, tô
Tô preocupado que eu pude estar com 2 momentos que talvez se eu estivesse trabalhando, eu não poderia estar levando ele. Ou ele não estaria lá, ou não estava... Não, os 2 estão infelizes, então poder proporcionar 2 situações simples que tudo que aconteceu na minha vida me proporcionar tomar esse tipo de decisão, que eu falei assim, cara, eu vou estar lá com 50 anos, eu falo assim, cara, se eu tivesse ainda enfim, no mundo corporativo, na empresa antiga, aquilo ali não tinha acontecido. Então eu vejo assim que, independente de questões financeiras, a decisão que eu tomei há 2 anos atrás foi certeira. Então assim, acho que isso marca forte. Legal, bom demais, né? Isso aí, nossas histórias, olha aí, gente. De novo, se a gente conseguia fazer vocês refletirem que tá nos assistindo em meia coisa e ajudar em alguma coisa, acho que o nosso papel de... Teve alguém que falou aqui uma vez uma frase, eu não lembro de quem, que a gente tem que ser humilde para aprender e generoso para compartilhar depois que você já tem um conhecimento para compartilhar conhecimento. Eu acho que o nosso papel aqui do podcast é muito isso, aqui com grandes profissionais que foram humildes a aprender e que tá aqui compartilhando um pouquinho com quem tá começando agora, quem tá tomando essa decisão tão bacana. Bom demais. Então, para poder fechar, primeiro eu queria mais uma vez agradecê-lo em Júlio pela tarde. Quem tá assistindo aí, assiste manhã, de tarde, de noite, de madrugada, assistindo o podcast. Mas a gente tá começando 2024 aí com chave de ouro, né? Com esse super bate-papo aqui que minha cabeça sai daqui sempre a mil. A única certeza que eu tenho é que eu saio daqui muito melhor do que quando eu entrei com esse tipo de aprendizado. Então, obrigado por, mais uma vez, vocês estarem aqui, disponibilizar a agenda de vocês. Poderiam estar lá trabalhando com a família, com os amigos, tá aqui e abrindo toda essa história de vida incrível aí para poder não só... Eu tô aqui sendo privilegiado de estar nesse momento pessoalmente, mas quem tá em casa assistindo. Então, super obrigado. Queria que para fechar vocês deixassem, a gente chama aqui de rodada de arroba, só para quem quiser acompanhar vocês na rede social, em que local, onde encontra vocês. E que agora no final vocês dessem um recado para quem tá assistindo. Qual seria o recado final aí dos 2 grandes executivos para que todo mundo que assistiu esse super bate-papo? E mais uma vez, fica incrível estar com vocês aqui. Eu agradeço a oportunidade, sempre maravilhoso poder refletir sobre a jornada e se puder inspirar uma pessoa que precisa de uma luz, que eu já tomei com depressão, obviamente, com momento de aflição, de luto. A nossa jornada não é assim linear, né? Tem muitas tropeço, queda, luto, processar a perda e aceitar a perda e seguir em frente com você, buscar ainda uma nova versão melhor de você. Acho que isso é uma jornada, tá? Um processo. Então, se puder ser uma luz para quem precisa de algumas respostas, são as nossas, mas elas também podem servir, assim como pessoas que aqui estiveram antes, alguns anos atrás, nesse lugar, me inspiraram e me deram confiança e poder ir atrás do meu. Então, acho que tem que confiar. Confia que vai. É confiar que dá certo, que vale a pena viver essa vida, seguir com essa jornada. Né? Boa. E quem quer encontrar o Lohan, eu muito ativo agora, né? Recentemente no Instagram, então o Lohan dos Calderache vai encontrar o Não se preocupe não, a gente vai estar aqui na legenda também para te ajudar. No LinkedIn também, bastante compartilhando minhas experiências olhar sobre sustentabilidade. Eu sou muito comprometido com a agenda ESG, pessoalmente e profissionalmente, então é uma questão de governança, boas práticas e um ambiente socialmente consciente. Legal. Que seja responsável com o uso dos recursos do planeta. Boa demais, show de bola. Mais uma vez, meu amigo, super obrigado aí por ter topado o convite com a gente. Acho que é um prêmio pra mim, aí uma benção esse ano a gente estar junto lá no Great, lá no conselho lá, aprendendo a cada reunião nossa mensal, né? Que sempre é bacana a reunião lá. É uma experiência. Obrigado por você estar aqui com a gente também, meu amigo. Eu que agradeço, né? Eu acho que poder não só estar aqui, mas com o Lohan aqui, que realmente é aquilo que a gente fala assim, pô, qual é o dia de aprender? Todo dia, toda hora, né? Então, você ouvindo a experiência do outro, você não tem como crescer, a não ser que você não queira. Mas se você é aberto a isso, você vai aprender. E uma experiência como essa, você não está entregando, porque você está recebendo. Então, existem as contrapartidas que provavelmente são maiores daquilo que você até pôde aqui compartilhar. Então, quero agradecer.
Assim, a gente tem várias mídias sociais, então eu vou preferir deixar o www, né, greatgroup.com.br. Lá você pode encontrar todas as nossas mídias, né? Tem muita coisa legal lá, muito conteúdo, né? A gente fala sobre tudo. A agenda ESG, que o Luan falou, assim, acho que o grande espírito disso agora, no meu caso, assim, na minha leitura, eu não tenho o fake news verde, né? O greenwash, acho que então todo mundo fala que está fazendo alguma coisa, mas a gente precisa de fato de projetos reais, né? Porque essa ideia do planeta é só a gente ver o que está acontecendo, então assim, a gente precisa realmente de iniciativas, né? Mas quando você fala assim, cara, qual é a mensagem? A mensagem para mim ela é muito clara, assim, vivam a jornada. Porque tem tanta gente projetada no destino e o destino às vezes não vai chegar. Aquele objetivo às vezes não chega, às vezes ele é parcial, às vezes ele nem é. E aí você fica focado na jornada, no destino o tempo inteiro, esquece da jornada. Então assim, é importante a gente entender que existem leituras que te levam a isso. Então assim, eu tenho um objetivo, beleza. Se você chegar lá no objetivo e não atingir o objetivo e não ter vivido a jornada, você não atingiu o objetivo e não viveu a jornada, não é? Se você tiver vivido a jornada, mas não atingiu o objetivo, você viveu a jornada inteira. E quiçá, se você viveu a jornada e atingiu o objetivo. Esse é o melhor do cenário. Perfeito. Mas definitivamente a felicidade está nisso, né? E eu vejo por aí tanta gente esperar as coisas serem concluídas para depois você dizer de repente que você é feliz, né? Eu vi a gente presos dentro das nossas casas na pandemia e gente se dizendo para si mesmo que esperar a pandemia passar para, né? E teve gente que dentro de casa fez as coisas acontecerem, né? Então, eu entendo que essa é a mensagem, cara, sabe? Eu vejo que a gente precisa ter um compromisso na jornada. Buscar através da jornada que realmente vale a pena, que nem você falou. Eu fico imaginando a experiência que ele contou lá da bicicleta. Quer dizer, eu não consigo nem materializar isso. Mas, definitivamente, não é o ponto final que ele produziu. Aqui não é chegando aqui. Como é que eu vou aproveitando? Ele tava ali, ó, cada movimento, cada olhar, cada coisa que você vai ali curtindo, né? Você, cheguei aqui, que tem gente que, né? Você, cheguei aqui, cheguei ali, pô. Aí você olha, cara, e como é que é a paisagem? Você toca o cara assim, como assim? Nem lembro da paisagem. Né? Me lembro que quando era criança, as pessoas, eu olhava assim e falava assim, né? Cara, aquele menino ficou o tempo inteiro olhando na janela, vendo a paisagem, depois conta. Pois é. E a gente às vezes dirige e nem olha pro lado, né? Então, viva a jornada. É verdade mesmo. Às vezes quando a gente dirige, fala assim, chegou, mas como é que tava aí? Você viu? O que deu? O prédio novo subiu do teu lado e você não viu aquela. Viva a jornada. Hoje eu tive uma experiência antes de vir pra cá, fui na casa do empresário que teve um AVC e tá com um problema muito complicado pra tocar a empresa dele. A gente foi conversar sobre como fazer e falando exatamente sobre isso, cara. Né? Assim, de novo, cara, você tá vivo. Eu tô entendendo o que você tá me pedindo, mas eu nem sei quanto tempo a gente vai conseguir isso. Mas agora você tá vivo. Aproveita. Então aproveita agora e viva a jornada. E a gente vai arrumar. Mas agora você precisa estar forte e viver isso aí. Então, já fica a dica aí. Vamos preparar uma bicicleta para comprar. Normalmente a gente tem que começar primeiro um pouquinho. Vamos pegar a jornada perto primeiro, porque essa disposição toda, quando for no Rio, vamos andar de bike, uma coisa mais... Não, eu comprei uma bicicleta, mas tá lá um tempão. Já fiquei até com vergonha agora. Putz, eu tô com aquela bicicleta parada um tempão, né? Eu não vou... Mas você já tem um consultor já não tá lá um tempão para não andar. Boa. Cara, mais uma vez, super obrigado. Pessoal, principalmente aí novamente, a Bidu, Cliente SA, a 5 Solution, Freshworks, Uso Digital, eContacts. Olha que mais um dia incrível, olha o conhecimento incrível que vocês ajudaram a levar aí para quem tá assistindo. Super obrigado aí por estar apoiando a gente aí nessa 7ª temporada. E pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente curtiu aqui, que possa ajudar um pouquinho, legal? Super obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado.